Ponte Preta Esporte com Antônio Lupi. 5h52. Uma boa noite para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, a CBN Campinas, através dos 99,1 do FM, e também já estamos ao vivo e com imagens do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Sábado, 9 de maio de 2026, Série B do Campeonato Brasileiro. Já, às 6h30, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta recebe no Majestoso o Sport do Recife. Duelo de opostos. A Macaca luta na parte de baixo, enquanto o Leão está na parte de cima, brigando pelas primeiras colocações. E eu já faço o convite para você, torcedor da Ponte, para você que torce pelo esporte, para você apaixonado pelo futebol, para participar conosco da nossa jornada esportiva, mandando mensagem através do 19 99186 9070. 99186 9070 é o nosso WhatsApp e eu conto com sua participação. E enquanto a bola não rola, a gente vai em busca das primeiras informações direto do estádio Moisés Lucarelli, aqui na CBN Campinas. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta Esporte com Antônio Lupi. E enquanto a bola não rola, nós vamos pro gramado do Majestoso para saber como que vem a Ponte Preta. A Macaca, que na última rodada lá no ABC Paulista não deu um chute no gol, perdeu por 3-0, mas agora jogando em casa, o torcedor da Ponte espera um resultado melhor. A Adriana Almeida já está no gramado do Moisés Lucarelli e traz aqui na CBN as informações da Ponte Preta. Tudo bem, Dri? Boa noite. Boa noite, Lupi. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. Depois de um longo inverno, eu volto aqui ao estádio Moisés Lucarelli. E olha, muita gente perguntando de você por aqui, viu? Porque você é figurinha carimbada no Majestoso. Eu fazia alguns meses, confesso, que não frequentava aqui, mas noite agradabilíssima por aqui. A torcida ainda toda, ou a grande maioria, do lado de fora, apesar dos portões já estarem abertos nesse momento. Os dois times em processo de aquecimento e, como você me pediu, destaque Ponte Pretano. Obviamente a Ponte vem de uma derrota, mas anterior a essa derrota vinha de 2 resultados positivos. Por isso, uma expectativa de voltar a fazer um bom resultado em casa. A torcida ainda está desconfiada, até porque a Macaca precisa muito dessa vitória hoje para se afastar das últimas posições. Uma nova derrota pode recolocar o time na zona de rebaixamento, o que nenhum Ponte Pretano deseja. Mas o técnico Rodrigo Santana tem desfalques. Aliás, vou começar pelo Rodrigo Santana, que hoje está fora, porque foi expulso no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Hoje cumpre suspensão. Quem assume a Ponte interinamente é o Gabriel Remédio, e ele tem problemas nesse time, porque o Murilo Cavalcante se machucou no último jogo, está fora. O atacante Luiz Felipe recebeu o 3º cartão amarelo. Informação da assessoria de imprensa de momento é que o William Potker também está fora. Ontem sentiu também uma lesão e foi vetado pelo departamento médico. Ou seja, muitas baixas nesse time titular da Macaca, que tem o retorno do zagueiro David Braz, fica como opção no banco de reservas, e também do camisa 10 Elvis, que também é banco nessa noite, Lupi. Essa é a Adriana Almeida com as informações da Ponte Preta. Elvis, hein? Tá de volta, o camisa 10 está à disposição no banco de reservas. Você chegou a ver o Elvis no gramado do Majestoso no aquecimento, Dri, ou não? Lupi, confesso que no visual aqui a distância ainda tá um pouco difícil, mas eu vou tentar localizar. É, porque a gente viu uma foto do Elvis, na verdade não foi do Elvis, né? Uma foto em que o Elvis aparece e ele estava aparentemente mais fininho. Então daqui a pouco a Adri volta para saber como é que está o shape
Aliás, Pode não deixar. pode falar shape porque o rapaz que patrocinava deu linha na pipa, né? O Toguro. É verdade. Então, mas aí serve, né, Dri? É um termo fit, né? Fitness, né? o Não é shape. de exclusividade desse antigo patrocinador. Nossa, isso aí dá uma confusão danada, hein? Deixa pra lá. Bom, daqui a pouco então a Adri volta pra falar do shape. Na verdade, a Adri volta, aliás, rapidinho, a Ponte tá na 17ª colocação com 7 pontos. Atualizar aqui essa tabela da Série C. É isso, 7 pontos, 17ª colocada. Tá na zona do rebaixamento. A Macaca, em o Cuiabá é o primeiro time fora do Z4 com 8 pontos. É a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar pro gramado do Majestoso, porque a Adriana Almeida agora traz as informações do esporte do Recife. O Leão da Ilha do Retiro, Dri. É o Leão que quer papar mais 3 pontos aqui em Campinas, até porque o time tá invicto nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Uma vitória hoje pode colocar o esporte na liderança e, obviamente, é um dos times favoritos ao acesso, um dos que tem o maior investimento. E, além disso, o time do técnico Márcio Goiano vem embalado porque venceu as 2 últimas partidas na Série B e ainda no meio da semana garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste vencendo o Asa, ou seja, o esporte vem embaladíssimo para tentar mais 3 pontos. Quem está fora do jogo de hoje é o atacante Yuri Castilho, que se recupera de uma lesão muscular, além do Zé Roberto, que também tem um edema ósseo no tornozelo. Mesmo com estes desfalques, o técnico Márcio Goiano pode repetir a escalação do jogo que levou o esporte à semifinal do Nordestão. Lupi. Esporte, terceiro colocado com 13 pontos, tem, deixa eu ver aqui, 3 vitórias, 4 empates e ainda não perdeu na competição. Aliás, o Esporte é o único time que ainda não sabe o que é perder na Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Daqui a pouco, a Adriana Almeida volta com mais informações da Ponte, mais informações do Esporte, que 6h30 da noite entram em campo pela Série B, estádio Moisés Lucarelli, e você vai acompanhar todas as emoções do jogo aqui na CBN Campinas. Eu saio do gramado do Moisés Lucarelli e vou para a cabine. Aliás, que bela posição a cabine da CBN, porque lá está a Gabi Castro, que vai analisar tudo o que acontece no jogo. Eu tô tentando aqui, Gabi, entender um pouco mais a escalação da Ponte, mas confesso que tenho dificuldades. Então, por favor, decifre a escalação do técnico Rodrigo Santana barra Gabriel Remédio para a noite deste sábado no duelo contra o Esporte. Boa noite, bom trabalho. Boa noite para você, Antônio Lupi. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Surpreendente, hein? A escalação de Rodrigo Santana barra Gabriel Remédio, porque tem alteração em todos os setores em relação à última rodada. Lucas Justen entra na lateral direita e a gente sabe que as últimas partidas do Lucas Justen aqui no Moisés Lucarelli não foram boas. Existe uma pressão, principalmente quando ele joga ali, ó, pertinho da geral, ali da arquibancada, a pressão é ainda maior, então vamos observar o comportamento do lateral direito. Tem a estreia do Everton, zagueiro, que veio do Vila Nova, que o senhor conhece bastante. Vamos acompanhar também a questão de ritmo de jogo, porque a Ponte Preta é uma equipe que está invicta na competição, tem um ataque muito perigoso e tem a estreia, o Sport, né? E tem a estreia, então, do Everton na zaga. Aí entra o Danilo Barcelos compondo o meio-campo, porque ele entra como Kevson, como lateral esquerdo, então ele faz uma linha de 3 ali no meio-campo. O Danilo Barcelos joga mais pela esquerda, André Lima jogando um pouco mais pela direita e o Rodrigo Souza deve ser esse primeiro volante meio-campista centralizado. E aí 3 atacantes e também tem novidade no ataque, né? Com a entrada do David da Hora, acabou ganhando a vaga do Brandão. Geralmente quando não atua o Potker, o Rodrigo Santana estava optando pelo Brandão, mas sem muito ritmo de jogo, também insatisfeito aí, coloca o David da Hora. Então eu já prevejo aqui, Antônio Lupi e amigos que estão nos acompanhando, o Brian Borges vai correr uma barbaridade, porque ele vai ser ponta, ele vai ser o meio articulador, ele vai voltar para marcar. Vamos ficar de olho no Brian Borges, que vai correr muito hoje, mas surpreendente a escalação da Ponte com alteração em todos os setores. É isso, Gabi Castro decifrando a escalação da Macaca, que já encara o Esporte. E olha, Esporte e Ponte Preta, quando se enfrentam, muitos eriguiduns, hein? Me lembra um jogo lá na Ilha do Retiro que foi 3-3.
A Ponte Preta saiu na frente, abriu 3-0 e o Sport acabou empatando o jogo, ou seja, um histórico de muitos gols. E por isso ele tá com a garganta afinada. Carlos Cabela também já tá na cabine da CBN. Tudo bem, Cabela? Expectativa hoje desliguidou pra caramba, hein, Cabela? Boa noite, Lupi. Boa noite a todos da equipe, a todos aqueles que estão ligados, conectados com a gente aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Sim, sem dúvida. E também me lembro do último confronto entre Ponte Preta e Sport, aqui mesmo, no Moisés Lucarelli, em 2024, 4-0 pro Sport. Também saíram muitos gols. Só do lado do Sport, né? A gente espera que hoje tenhamos muitos gols pro lado da Ponte Preta, né? É isso que a gente espera. Não é tão positivo assim o pensamento, mas a gente espera. A gente tem que continuar sendo positivo. Mas as mudanças são grandes aqui, como disse o Gabi. Mudança em todos os departamentos da Ponte Preta. É preocupante. Noite quentíssima, viu, Lupi? Tá até parecendo verão, rapaz. É, noite quente, mas eu conversei com a Aline Olaia ali nos bastidores e ela trouxe a informação que amanhã vem a primeira frente fria do outono, hein? Uma frente fria fortíssima, Dia das Mães, promete muito frio, hein, Cabela? Não corre o risco de antecipar, não, pra agora à noite, né? Não sei. Porque não trouxe blusa. Não trouxe? Cadê aquele belo casaco de lã? Tá lá no carro, né? O carro tá quentinho lá com o casaco, deixa ele lá. O Cabela deixou o casaco no carro. Como é que pode, Cabela? Você é um cara experiente. Cara. Ó, quantos graus? Vou até verificar agora. Agora, fiquei curioso em saber quantos graus nós estamos nesse momento aqui. No Moisés Lucarelli, meu caro Antônio Lupi, 26 graus. Tá quente pra caramba. Bom, vamos torcer para que fique esse tempo agradável e que você não precise correr até o carro para pegar aquela belíssima blusa de frio para se agasalhar. 6h04. É o seguinte, hein? Deixa eu ver se tem a rapaziada mandando mensagem aqui no nosso pré-jogo. Opa, deixa eu mandar um abraço aqui pro Ivanei. Boa noite, boa transmissão. Pra cima, Ponte. É o Ney do Jardim Nova Europa. Quem mandou mensagem também? Mensagem de áudio, hein? Mensagem de áudio, o Roberto Carlos. Será que é aquele? Não, é o outro. Ele é torcedor do esporte. Eu conheço ele do Arena CBN. Ele mandou um áudio aqui, ó. Obrigado, viu? Mas hoje não vai dar pro esporte, não. Deixa eu ver aqui, ó. O Edmundo Sérgio mandou mensagem. Paulistas em campo, verdade, daqui a pouco a gente vem com a rodada completa da Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra Josi, final do telefone 9317, tá ligada, acompanhando a CBN Campinas, Jornada Esportiva, Futebol Globo CBN, Série B do Campeonato Brasileiro, 991869070 é o nosso WhatsApp e claro que você pode ficar à vontade para participar conosco, 991869070. 6h05, a gente faz um intervalo e na volta, Adriana Almeida traz mais detalhes, direto do gramado do Moisés Lucarelli, pro duelo entre Ponte Preta e Sport. CBN Campinas, Futebol Globo CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Ponte Preta, Sport. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. O frio está chegando e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades.
Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta Esporte Com Antônio Lupi. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, já às 6h30 tem Ponte Preta Esporte, tem Macaca contra Leão. Pela segunda divisão do futebol brasileiro, são 6h09. Vamos dar um giro pelos jogos deste sabadão. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba ficou no empate com o Internacional em 2-2. Esse jogo aconteceu no Couto Pereira, empate em 2-2. O Fluminense está em campo neste momento contra o Vitória. 10 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Teve clássico pela Série B do Campeonato Brasileiro, lá na Serrinha, o Goiás venceu o Vila Nova por 1-0. Detalhe, hein? O Goiás com 1 a menos em campo, o gol foi marcado por Anselmo Ramon aos 80 minutos de jogo, 1-0. Vitória importante pro Goiás, porque na classificação, o Goiás estava lá na zona do rebaixamento, já deu um pulo, foi para 10 pontos, é o 9º colocado. Olha só como a vitória é importante, né? Somar pontos nesse início de competição é importante. O Goiás, então, venceu o Vila Nova no Clássico Goiano, 1-0. Em andamento, 11 minutos do primeiro tempo, o Atlético, lá em São João del Rei, vai empatando com o Cuiabá em 0-0. Além de Ponte Preta e Sport, a bola rola neste sábado pela Série B para Ceará e Atlético Goianiense, que se enfrentam às 7h. Às 8h30 tem CRB e Operário, e às 9h15 tem Juventude e também Criciúma. Na tabela de classificação, quem lidera a Série B é o Fortaleza, com 14 pontos. O São Bernardo é o segundo colocado com 13. O Sport, adversário da Macaca, é o terceiro colocado também com 13 pontos. E o Vila Nova, que perdeu o Clássico Goiano pro Goiás, é o quarto colocado com 13 pontos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, quem abre o Z4 é a Ponte Preta, com 7 pontos. O CRB é o 18º com 5 pontos. O Londrina é o 19º, o vice-lanterna com 5. E o lanterninha da Série B é o América Mineiro, o Coelho, que só tem 2 pontos e até agora não venceu na competição. 6h11. Adriana Almeida, mais um destaque da Ponte. Viu o Elvis por aí ou ainda não, Dri? Olha, Lupe, eu confesso que na hora que eu tentei chegar perto para ver melhor a silhueta do Elvis, os jogadores desceram do processo de aquecimento, então eu vou ficar devendo até o comecinho da partida para esse visual melhor do Elvis, camisa 10, que na rodada passada
ficou de fora do jogo contra o São Bernardo, assim como o zagueiro David Braz, um dos líderes dessa equipe, né? Eles ficaram de fora, mas hoje são opções do Rodrigo Santana / Gabriel Remédio, porque é o Remédio quem vai ficar no comando do time hoje na beira do gramado. A gente lembra que o Rodrigo Santana está suspenso por conta de uma expulsão no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, mas hoje em dia eu acredito que isso não faça muita diferença. A Macaca que vem com muitas mudanças. Nesse momento, os dois times já nos vestiários aqui do Majestoso. A torcida vem chegando em um número até interessante, viu, Lupe? Mas não acredito em um número expressivo de torcedores nessa noite de hoje, apesar da temperatura muito agradável. Gramado sendo molhado para a bola rolar mais rapidamente. E vamos ver essa Macaca que daqui a pouquinho sobe para o gramado para tentar voltar a vencer, Lupe. Boa, Adri. Ô, Gabi Castro, a gente tem uma cultura no futebol brasileiro, né, de questionar treinadores, né? Muitos treinadores reclamam, né, que o futebol brasileiro é uma máquina de moer profissionais. Só que aí, Gabi, eu confesso que tem algumas coisas que eu não entendo. Por exemplo, você no seu destaque inicial foi muito bem ao citar o Lucas Justen, né, que na última exibição em casa não foi nada bem naquele duelo, se não me engano, foi contra o Ceará, né? Se não me engano, um empate em 1-1. Sim. Que ele entrou, né? Enfim, e hoje é titular. O Everton, a gente vai ter a primeira experiência ao vê-lo em campo, o jogador que veio do Vila. Só que aí eu queria ir lá pro ataque. O David da Hora, ele não aparecia na lista de relacionados porque estava machucado já tem um bom tempo. Se não me engano, ele ficou à disposição na primeira e na segunda rodada e depois sumiu. E aí, quando volta, ele volta como titular. Eu não sei, Gabi, será que eu estou muito exigente ou será que eu estou certo? Não, eu acho que você está certo e acho que a gente tem que ser exigente sim com treinador de futebol, com jogador de futebol, porque geralmente eles ganham muito. No caso da Ponte, eles não estão recebendo salário, então a gente sempre leva isso em consideração. Mas a gente sabe que no futebol existe uma pressão porque é um mundo completamente à parte do mundo corporativo, do país que nós vivemos, né? Um jogador de segunda divisão brasileira, ele ganha mais de 50 mil reais, 60 mil reais. Se a gente for no mercado hoje, esse salário aí é de médica, de quem salva vidas, enfim. Então a pressão ela é muito grande no futebol também por conta disso, né? Do quanto que eles acabam recebendo e aí eles precisam produzir, porque o futebol hoje são cifras milionárias. Agora, Antônio Lupe, a questão dos jogadores, né, dessa questão de critério. Recentemente, o Rodrigo Santana deu uma entrevista coletiva falando que sim, que ele ia fazer rodízio de jogadores, que ele acha importante, e eu concordo com ele, mas é preciso fazer uma análise sobre esse rodízio de atletas, que muitas vezes acontece também no futebol europeu, só que, primeiro, eu acredito, na minha visão de futebol, ele precisa encontrar uma formação, ele vai jogar fora de casa, num 4-3-3, dentro de casa ele vai jogar com 3 atacantes, fora vai ser diferente. Como é que ele vai armar a Ponte Preta? Dentro de casa vai ser um time, fora de casa vai ser outro. Então eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é encontrar uma formação, encontrar 11 jogadores para serem titulares da Ponte e aí sim, dependendo das circunstâncias, ele pode mexer na escalação. Então, olha, hoje, diante do Sport, que é uma equipe que está invicta, uma equipe que tem a segunda melhor defesa, algo que vai ser muito difícil para a Ponte poder furar este bloqueio do Sport, que tem um ataque que ele é muito perigoso, tem o Perotti, que fazia muitos gols na Chapecoense, o Barleta também é um jogador muito perigoso, para mim é o principal da equipe do Sport, o Cleison, que já passou pela Ponte, é rápido. Então, dependendo do seu adversário, do poderio dele, você mexe na escalação, porque você já tem a sua espinha dorsal. A equipe, a torcida já conhece o seu time, você já tem um entrosamento suficiente, e aí, diante de um adversário, você fala, opa, esse jogador aqui, ele se encaixa melhor. Ótimo, beleza você fazer essa troca. Agora, a cada escalação você troca 3, 4, não há entrosamento que se encontre diante dessa escalação. A equipe da Ponte, ela já é limitada. Se tivesse tudo certinho de salário, a equipe da Ponte, ela já é limitada o suficiente para estar na parte de baixo da tabela. Com este elenco, devendo o salário, com toda a instabilidade que existe dentro do Moisés Lucarelli, e você nunca sabe a escalação, pelo contrário, muda lateral direito, tem estreia de zagueiro no meio da competição, o atacante que estava sendo reserva, quando ele
a gente acha que vai ter oportunidade. Ele não é titular e entra o David da Hora, que teve pouquíssimo, jogou 35 minutos contra o Atlético Goianiense no dia 18 de março. Ele jogou 6 minutos contra o Atlético. Essa é a campanha do David da Hora com uma camisa da Ponte. Tem 2 jogos, um jogo 35 minutos, no outro 6 minutos, e aí ganha a titularidade. Pode ser que tenha treinado muito bem? Pode ser. Provavelmente, né? Ganhou essa titularidade no treino. Mas chama a atenção, porque a gente não assiste treino, o que a gente assiste é o jogo. A gente não, quando a gente vai assistir teatro, a gente não assiste o ensaio. A gente assiste a peça. Quando você está assistindo a novela, você não assiste o ensaio. Você assiste o produto pronto. Aqui é o futebol, já é o produto pronto. Então a nossa análise vai do produto pronto. Chama a atenção, é um jogador que não teve rendimento para ser titular, mas se o treinador confia nele, a gente vai analisar dentro de campo. Aqui ninguém faz crítica antes da partida começar, a gente só está chamando a atenção porque atletas que não têm rendimento em campo até aqui têm ganhado a titularidade e têm mexido bastante na equipe. A verificar, porque isso geralmente é muito perigoso. Quando você troca lateral direito, troca zagueiro, põe o Danilo Barcelos, que tem muito tempo de inatividade como meio-campista, sendo que ele é lateral esquerdo de origem, troca o seu atacante, muitas mudanças diante de uma equipe que é muito qualificada. O Sport, a gente sabe, tem uma torcida muito forte, está em peso aqui no Moisés Lucarelli também, a cobrança da torcida da Ponte é muito grande também. Posso então, perguntar? Tu pode, então tudo isso a gente leva em consideração diante das dificuldades que a Ponte vai ter do outro lado. E a Ponte terá 4 laterais em campo hoje. Porque o Brian Borges também é lateral de origem. Também é lateral de origem, é verdade. São 4 laterais em campo. Se você pega o release da Ponte, o Brian Borges está como lateral direito. Pois é, então tem o Justen, tem o Kevson, tem o Barcelos e tem o Brian Borges. 4 laterais em campo. É verdade. Só que eu acho que ele não vai fazer a dobra neste caso, porque geralmente quando você tem... O Palmeiras faz muito isso, né? O Abel... Bom, principalmente nos outros anos, esse ano um pouquinho menos, mas quando ele tinha Mike, Marcos Rocha, ele fazia isso direto e a torcida ficava maluca. Mas eu acho que hoje não vai ter essa dobra. Eu acho que o Danilo Barcelos vai ser um homem de meio campo, até porque ele não tem ritmo pra ficar indo e voltando toda hora. Então ele coloca ali no meio campo pra fechar um pouco a casinha pelo lado esquerdo e até pra fechar essa ultrapassagem. Então acho que o Kevson vai ter uma liberdade para chegar na linha de fundo e ele vai fazer essa cobertura. Ele vai ser um homem de meio campo e vai pegar a sobra do Kevson. Eu acho que ele vai dar uma liberdade pro lateral esquerdo da Ponte para atacar bastante e aí o Danilo Barcelos pode virar durante muitas vezes esse lateral esquerdo ali / zagueiro, né? Do lado direito, aí sim, o Lucas Justo é um lateral direito e o Brian Borges, esse a gente vai ver no campo inteiro certamente. Ele vai ser ponta, ele vai estar no lugar do Elvis, é o Coringa centralizado, é o Coringa da Ponte, é um jogador importantíssimo, tem um chute de média a longa distância. Então esse jogador, ele tenho certeza que o Gabriel Remédio que na beira do campo vai dar liberdade, falar: Brian Borges, chuta do meio da rua, faz as suas jogadas, tenta a aproximação com o David da Hora, que hoje deve jogar mais centralizado, mas de fato nessa escalação o Brian Borges eu vejo como o jogador mais importante da Ponte, viu, Lupe? Lupe. Ô Dris, pois não, Dri, pode falar. Não, rapidinho, os jogadores da Ponte já subiram ao gramado, eu consegui ver o Elvis aqui, olha, tá mais fino sim, viu? Né? Arriscaria no mínimo 5 quilos a menos, Nossa. E aí... Não tenho nenhuma informação, 0 informação, mas vou jogar no ar. Será que tem canetinha por aí? Ai, Adriana, não faz isso. Sabe por quê? Meu Deus! Isso aí lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo deu uma confusão danada no passado. Então, vamos deixar abaixo. Porque às vezes o cara tá se dedicando, o cara está fazendo uma reeducação alimentar e está emagrecendo. É muito possível também, tá? Exatamente. Mas também não descarto, tá, Adri? Vamos falar bem baixinho aqui, tá bom? 6h21. Ô, Gabi, só um detalhe, hein? Que você tava falando do Danilo Barcelos. Você se lembra que na Série C do ano passado... antes da lesão que ele teve, uma lesão gravíssima de joelho, tanto é que ficou aí quase um ano parado, o Danilo Barcelos estava jogando de zagueiro, né? Lembra naquele esquema tático que era armado pelo técnico Valentim? Sim, o Arthur fez hora também, né? Isso. Lateral esquerdo ali como zagueiro e o Danilo Barcelos quando voltou, porque já não tinha mais aquela explosão física, né?
jogando ali. Então pode ser também jogando como um zagueiro ali pela ponta esquerda e dando essa liberdade pro Kevson. Se o Danilo Barcelos jogar no meio campo, Lupe, o Kevson vai ultrapassá-lo certamente e ele vai fazer essa sobra. Se o Danilo Barcelos jogar como zagueiro, de qualquer jeito o Kevson vai ter essa liberdade pela esquerda. Independente de onde ele estiver, certamente o Danilo Barcelos vai jogar muito próximo ali na sobra do Kevson, pode ter certeza. Eu tava até com uma dúvida aqui, mas eu tô consultando a ficha do Márcio Silva, que é o zagueiro hoje ao lado do Everton. Sim. O Everton é destro e o Márcio é canhoto. É. Então acho que já tem aí esse casamento, enfim. Vamos aguardar, mas eu tô achando que é justamente isso que você falou, o Danilo Barcelos atuando aí como mais um elemento no meio-campo da Macaca. Eu tô dando uma olhadinha aqui no esporte, o Gabi. Esporte também tem um ataque, hein, que eu vou te falar, hein, jogadores que até outro dia estavam jogando Série A de Campeonato Brasileiro, ó. Perrotti estava na Chapecoense, Barleta, né, com o Esporte há muito tempo na equipe do Leão, lembro dele aqui no São Bernardo. E o Cleison, né? O Cleison que jogou muito tempo também no Cuiabá, quando o Cuiabá estava na Série A. Corinthians, né? Lembra do Cleison no Corinthians? Sim, e justamente na saiu Ponte da Preta. Ponte pro Corinthians, Verdade. né? É um time que tem um ataque muito rápido e o Benevenuto é um baita de um zagueiro. Gosto muito do camisa 5, zagueiro da equipe do Esporte. É um time perigosíssimo, né? Muito forte. Tem o Thiago Couto, que também é um goleiro muito confiável. Tem o Benevenuto, que é o capitão da equipe. Tem o Zé Lucas, né? Que é aquele jogador de meio campo muito marcador. O Depena tem crescido de rendimento, ganhou até a camisa 10. E este ataque que você citou, né? O Barleta com a sua canhotinha, um jogador muito perigoso, certamente corta pro meio, chuta de meia longa distância. A Ponte vai ter que tomar muito cuidado com esse jogador. E aí o Lucas Justo provavelmente vai ser o ponto esquerda. O Lucas Justo tem que fazer essa marcação mais ajustada. O Rodrigo Souza no meio campo vai ter que aproximar, vai ter que tomar muito cuidado porque ele faz como articulador também. O Cleison, acho que não tem mais aquela explosão física da Ponte Preta, né? Quando ajudou a Macaca nas campanhas que esteve aqui antes de se transferir para o Corinthians, mas certamente é um jogador perigoso nesse 1 contra 1. E o Perrotti, fazedor de gols na Chapecoense, foi muito bem no sul do país e agora tentando aí no Esporte retomar este caminho dos gols. O Esporte em 7 rodadas marcou 8 gols, mais de um gol por rodada. A Ponte vai ter que tomar muito cuidado, porque tem a terceira melhor defesa do Esporte e o ataque da Ponte a gente sabe que tem muitas dificuldades e tem esse ataque que é muito perigoso diante de uma defesa inédita. 6 horas e 24 minutos, faltam 6 minutos para a bola rolar. O Esporte já está em campo, a Ponte Preta também. O trio de arbitragem, o time de arbitragem também já está no gramado. Então, se está tudo pronto, a Adriana Almeida chega aqui no Futebol Globo CBN com a ficha técnica do jogo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. É a Macaca em campo com 12, Diogo Silva. 2, Lucas Justen. 15, o Everton. 44, Márcio Silva e 32, Kevson. 14, Danilo Barcelos. 8, André Lima. 5, Rodrigo Souza. 31, Brian Borges. 18, David da Hora e 7, Diego Tavares. Repeteco Alvinegro, 12, Diogo, 3, Justen, 15, o Everton. 44, Márcio Silva, 32, Kevson. 14, Barcelos, 8, André, 5, Rodrigo Souza. 31, Brian Borges, 18, David da Hora e 7, Diego Tavares. No banco, 1, Guilherme Viana. 3, Lucas Cunha. 10, Elvis. 13, Diego Porfírio. 17, Miguel. 21, Brandão. 22, Thales. 26, Daniel Baianinho. 33, David Braz. 35, Gustavo Teles. 38, Tarek. E 90, Rodriguinho. Futebol Globo CBN. Esporte. Eternamente estarei. Os rubro-negras são as cores. O técnico Márcio Goiano manda o Leão a campo com 26, Thiago Couto. 13, Madson. 3, Marcelo Aju. 5, Marcelo Benevenuto. 60, Felipinho. 58, Zé Lucas. Meia dúzia para Biel. 10, Carlos Depena. 25, Cleison. 30, Barleta e 9, Perrotti.
Repeteco do Esporte, 26 Couto, 13 Madison, 3 Marcelo Ajul, 5 Benevenuto, 60 Felipinho, 58 Zé Lucas, meia dúzia Biel, 10 Carlos de Pena, 25 Cleison, 30 Barleta e 90 Perrote. No banco, 1 Rolls, 68 Augusto Pucci, 4 Zé Marcos, 28 Abraão, 96 Edson Lucas, 7 Iago Felipe, 23 Zé Gabriel, 48 Pedro Martins, 8 Max, 11 Gustavo Maia e 31 Marlon. A arbitragem do jogo. Paulo Henrique Sleish Volpov, do Mato Grosso do Sul, é o dono do apito. Seus assistentes são Eduardo Gonçalves da Cruz e Luiz Carlos de Franca Costa. No VAR, Michel Patrick Costa Guimarães. São 6 horas e 27 minutos, faltam 3 minutinhos pra bola rolar no Moisés Lucarelli, tá tudo pronto. A Adriana Almeida escalou a Ponte Preta, a Adriana também escalou o esporte e a equipe de arbitragem. Tá tudo pronto no Majestoso, e se tá tudo pronto, Carlos Cabela vai dar o recado aqui na CBN Campinas. Ótimo trabalho, bom jogo, Cabelinha! Legal, Lupe! Bola rola daqui a pouquinho, hein? Mais uns minutinhos aí, a bola vai rolar para Ponte Preta Esporte pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes do gramado, a Ponte Preta toda de branco, a camisa preta na faixa transversal no peito e também nas costas, e a equipe do Esporte tradicionalíssimo, uniforme em preto e vermelho, as faixas na horizontal, na camisa, calção preto e as meias também listradas em preto e vermelho. A equipe do Esporte Recife, as suas equipes do gramado, aquele bate-papo final, aquele bate-papo na rodinha ali, último bate-papo para a bola rolar aqui no Moisés Lucarelli, que recebe um público muito pequeno, né? Vamos escutar muito a torcida do Esporte, que vem fazendo barulho, e muito barulho aqui no Moisés Lucarelli. Cabela, antes da bola rolar. Pois não, Adriana? Inclusive, você estava comigo na última transmissão em Campinas, no jogo em que o Santa Cruz jogou com o Guarani, né? Outro time de Recife em Campinas. E eu diria que a torcida do Esporte, assim como a do Santa Cruz, faz muito barulho e marca muita presença em número expressivo, viu? É verdade, do Santa Cruz tinha mais do que tem o Esporte aqui hoje. É, e tem bastante torcedor do Esporte. Eu lembro, rapidinho, quando a minha esposa morava em São Paulo, eu escutava muito a torcida do Esporte, eles se reuniam no bar perto da casa dela, e eu tô vendo ali, né, Leões de Sampa, então certamente veio muito torcedor do Esporte de São Paulo, tem aqui da cidade de Campinas também, então o público é muito forte, a torcida do Esporte é muito grande. Muito bem, a bola já tá no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Moisés Lucarelli da Série B do Campeonato Brasileiro, por conta do senhor Paulo Henrique Volkoff, o árbitro que vai comandar a partida dessa noite aqui no Majestoso. O árbitro sinaliza ali 1 minuto de silêncio. O árbitro do 1 minuto de silêncio em homenagem a Antônio César Celestino. Aí, portanto, respeitado o minuto de silêncio aqui no Moisés Lucarelli. Aliás, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está pelo YouTube, ou você que está pelos 99,1, manda recado para nós no chat do YouTube, ou também no 991869070. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN. Ponte Preta Esporte. Opa! Deixa comigo a ponte, já vem pra cima ali, aperta a equipe do Esporte da saída, recuperação de bola do Esporte, trabalha aqui pelo lado esquerdo, vai tocando a bola, Felipinho, escapa da marcação do Diego Tavares, faz o lançamento errado no meio do caminho, o André Lima fica com ela, já toca do lado, Rodrigo Souza tentava o lançamento, a bola bateu em cima do marcador, foi pra fora, o arremesso manual, quem favorece a equipe do Macaca é pela direita, na primeira chegada da Ponte Preta nesse comecinho de jogo, com 30 segundos deste primeiro tempo, tá ali o Justen, já faz o arremesso manual, joga lá em direção ao Brian Borges, o corte foi feito, chega por baixo, brigando pela bola ali da hora, antes dele o zagueirão fez o corte, ela sobra com o Cleison, já faz a abertura lá pelo outro lado, lá pela direita com o Madison, recebe, domina, bota no campo de ataque, lançamento lá na ponta direita, por ali, quem chegou bem é a equipe do Esporte, vem bola para grande área, cruzamento, passa por todo mundo. Lá do lado direito, quem chegava por ali era o Carlos de Pena. Carlos de Pena. Faz o lançamento muito forte para fora, né, Adriano Almeida? O Diogo Silva até levantou as mãos como quem diz, vamos deixar que essa vai passar, e realmente passou. É só tiro de meta para Macaca.
Tá lá o Diogo Silva sem pressa nenhuma, agora sim faz o lançamento, despacha para o campo de ataque, lançamento feito justo e sobe, não acha nada, o Felipinho faz o corte e joga a bola para fora em arremesso manual. É mais um para Macaca no campo de ataque aqui pela direita, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos aqui para a ponte. Rodrigo Souza recebe do círculo central do gramado, joga lá atrás, lá como se fosse o terceiro zagueiro, o Barcelos, hein? Danilo Barcelos como se fosse o terceiro zagueiro lá, meu caro Gabi Castro, chama atenção essa posição aí do Barcelos, hein? Exatamente, então de fato joga, pelo menos neste início de jogo, né, como um zagueiro, e o Kevson um pouquinho embaixo, mais como um homem de meio campo ali pelo lado esquerdo. Faz uma falta ali a Ponte Preta, faz falta em cima do Perrote. Jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Sport aqui pelo lado esquerdo ali, vai levar perigo lá pra meta do Diogo Silva, hein, Adriano Almeida? Até por isso é o camisa 10, o Carlos de Pena, quem ajeita a bola, já vai se mostrando como o dono das bolas paradas do Sport, vai levantar por ali, mas o Cleison chega também, vamos ver quem é que vai pra cobrança, mas vai vir jogada aérea pra área da Macaca. 2 passados, esse primeiro tempo é falta aqui pela esquerda, favorecendo aqui pelo Sport. Na cobrança tem o Depena e também o Cleison por ali. Depena na bola, perto da canhota, faz o levantamento na entrada grande, ela sobe. Rodrigo Souza de cabeça para fazer o corte, corre lá o da hora para cima da marcação que chega ali o Zé Lucas. Domina, mas já prefere o lançamento direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. E a gente via naquele momento que eu falava para você que o Marcelo seria como se fosse um terceiro zagueiro ali, o Gabi. O Kevson tava lá na ponta esquerda, tá lá de novo, ó. Ele tá lá, o Kevson tá lá sendo marcado pelo Zé Lucas. Pelas circunstâncias do jogo, né? O Diego Tavares acabou fechando, o David da hora foi ajudar lá o Kevson. Então esse posicionamento é importante, né? Uma Ponte Preta compactada, o atleta tem que estar pertinho do outro, mas de fato o Kevson vai ter muita liberdade pela esquerda. Justin faz o arremesso manual errado, Felipinho domina no peito, coloca no gramado, rola a bola com Cleison. Aqui pela esquerda, Diego Tavares chega na marcação, comete a falta, o jogo tá parado, o Cleison fica caído ali, bota a mão na panturrilha, já sente logo no comecinho ali o Cleison, tá caído ali o 25 da equipe do Sport de Almeida. Cleison que ganhou projeção para o futebol nacional com a camisa da Ponte Preta nas temporadas 16 e 17, foi lançado por aqui para depois jogar em grandes clubes como Corinthians, Cuiabá e agora vestindo a camisa do Sport. 3 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0, toca a bola do sistema defensivo, a equipe do Sport recebe Marcelo Aju aqui pelo lado esquerdo, faz o domínio, levanta a cabeça, marcação tá longe, ele vem carregando, buscando o campo de ataque, o da hora faz a pressão, ele rola a bola pela esquerda, com o Felipinho, na perna da canhota, faz o lançamento, busca o Perrote, se apresenta lá na ponta esquerda, chega no lance, chega a marcação em cima dele, o Justin, pintou o cruzamento, vem pro meio da área, chega a marcação para fazer o corte, dá um bico na bola, joga para fora do campo, chegava ali pelo meio, era o Kevson que chegava ali no meio, para dar um bico na bola, jogou para fora do campo. Era o Kevson, o 32 que estava ali, Adriano Almeida. Não quis saber de brincadeira, sentiu o perigo, resolveu rachar. Escanteio pelo lado esquerdo, Carlos Depena é quem vai na bola. E o Cleison tá lá também, os dois. O Depena de perto da canhota, o Cleison de perto da esquerda, é o Depena. Faz o levantamento lá na segunda trave, desvio de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio. Fica Diogo Silva ali na pequena área para fazer a defesa e tem pressa na devolução, já faz o lançamento, busca o campo de ataque, a bola quica no gramado, o Diego Tavares vai ficando com ela, faz o domínio, foi tocado, pé de falta ali, o árbitro não foi nada, o auxiliar estava a 1 metro do lance, nem 2 era, 1 metro do lance, o senhor Eduardo Gonçalves da Cruz, daqui de cima, eu achei que teve um trançapé ali, Adriano Almeida, não sei daí do gramado qual foi a sua visão. Eu achei uma carga também do Zé Lucas em cima do Tavares, mas a ponte desce. Tem ponte lá pro campo de ataque, lá pela esquerda, por ali com o Brian Borges, recebe, domina, puxa ali pela meia, preparou, é o Kevson, vem com ela, carrega ali de fundo, brecou, marcação encostou, agora sim faz o passe mais atrás com o Brian Borges, preparou, levantamento da grande área, teve desvio de cabeça, a bola vai pra fora. Depena não, da hora, é Depena de um lado, da hora do outro, e é o da hora que cabeceou, a bola foi pra fora, Adriano Almeida. Fez uma cara de muita lamentação agora, mas o da hora estava bem marcado. Não era a hora, Cabela. Pois é, Gabi Castro tá achando o jogo até aqui, tá meio estudado demais, tá não? Porque as duas equipes, né? O meio-campo da Ponte ele é muito pesado, com o Rodrigo Souza, com o André Lima. O Kevson caindo por ali também, né? Ele é quase um ponta ali, porque o Brian Borges fecha pelo meio também, jogando centralizado, né? Mas não é um jogo de velocidade. O Sport tem essa posse de bola e o meio-campo dele também não tem tanta velocidade assim, com o Zé Lucas, com o Biel, com o Depena. Então é um jogo mais estudado, de toque de bola, o Sport com mais posse neste momento, a Ponte tentando explorar algum erro, alguma falha, né? O David da hora é aquele mais
avançado, tentando pegar a bola ali, mas é um esporte um pouquinho mais com a posse de bola, e a Ponte, quando tem, tentando forçar por esse lado esquerdo com o Kevson e com o Brian Borges. Estão deixando o Barleta muito livre lá pela direita, hein? A Ponte recupera a bola, vem com o Diego Tavares aqui pelo lado direito, ele vem carregando a bola, marcação, encosta pra cima dele, faz a finta, bota velocidade, vem buscando espaço no campo de ataque, tentou cruzamento, explodiu em cima do Zé Lucas, ela foi pra fora em arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6h40 deste primeiro tempo de jogo, bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Esporte também 0, Lupe. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense abre o placar para cima do Vitória. John Kennedy, Fluminense 1, Vitória 0. Pela Série B em andamento, Atlético 0, Cuiabá também 0. Lançamento do campo de ataque, o Justen sobe de cabeça para fazer o toque. Ele tenta o toque na bola lá na linha de fundo, fica pedindo escanteio. O auxiliar está dando só tiro de meta, Adriana. O Justen lutou, até que tentou até o fim, mas a bola saiu. Não fez valer a reclamação porque realmente não estava certo. Foi apenas tiro de meta para o Sport. 7 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo sai trabalhando mais uma vez a equipe do Sport com o Benevenuto. Ele toca na bola lá pela direita, por ali quem recebe é Madison. Na perna direita, despacha para o campo de ataque. Lançamento é feito ali à frente do círculo central do gramado. Sobe de cabeça para fazer o quarto. O Márcio Silva responde a Ponte Preta, que vem para o campo de ataque com o Brian Borges. Ali pelo meio, toca a bola no da hora, ele protege. Bola foi tocada por baixo, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia direita, em cima do da hora. O Totozinho por baixo ali, o Diego Tavares continua reclamando desde aquele lance anterior, com o auxiliar aqui à nossa frente, Adriana Almeida. E até por essa falta, cartão amarelo. Eu achei que foi o Marcelo Benevenuto quem levou esse cartão, mas a impressão a longa distância aqui é que o Cleison estava mais na direção do cartão. Eu vou checar melhor para quem foi, mas foi falta sim, foi calçado por trás do jogador pontepretano. A Ponte tem uma ótima chance. Se o Elvis já estivesse no gramado, as chances aumentariam. Mas o Danilo Barcelos também bate muito bem nessa bola. Agora, Adriana, eu acho que não foi o cartão que ele levantou. Eu também tive essa impressão de cartão, viu? Também tive a impressão de cartão. Ele levantou o tubo do spray que marca o gramado ali, viu? Que também parece ser de cor clara. Daqui de cima eu também imaginei que fosse um cartão amarelo, viu? Mas acho que foi o spray que ele mostrou aqui pro banco de reserva. Será que tá acabando o spray do homem lá? Que estranho. É falta pra Macaca. Barcelos a cobrança. Um pouquinho mais atrás ali tem o Márcio Silva. Barcelos na perna canhota, bateu, explodiu na barreira. Volta a bola mais atrás, começa com o Márcio Silva, já faz a abertura lá pela esquerda, por ali com o Kevson. Tenta o cruzamento, Zé Lucas recebe no peito, faz o domínio, tenta sair jogando rápido. Marcelo por baixo, ele faz o quarto do primeiro lance. Chega por ali também o Depena. Mais atrás começa tudo de novo com o Felipinho aqui pela esquerda. Passamos de 9 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Trabalha, sai de bola mais uma vez a equipe do Leão. O Sport vai tocando a bola aqui no campo defensivo no Moisés Lucarelli, toca lá pelo meio, Benevenuto vem por ali, rola a bola pela esquerda, por ali com o Marcelo Aju, rola a bola com o Felipinho na esquerda, de longe a marcação é do Diego Tavares, ele faz o lançamento ali pelo meio, buscava o Carlos Depena, chega a zaga da Ponte Preta para fazer o quarto, sobra de bola é com o Márcio Silva, aliás era o Lucas Justen que estava ali pelo meio, já dá um tapa na bola lá pela esquerda, lá do outro lado a Macaca vem para o campo de ataque, vem com o Kevson, ele vem carregando, breca, escapa da marcação no drible de corpo, ele puxa ali do bico da grande área, Sassaricou, foi na linha de fundo, a bola é boa, pintou o cruzamento, subiu o Felipinho, a bola vai sobrando ali pelo meio, chega de cabeça para fazer o corte no meio, o Biel estava lá para fazer o corte mais uma vez, o Justen, quase que ele entrega de bandeja ali pro Perrote, mas conseguiu consertar, a bola recuada, começa a Ponte Preta de novo no sistema defensivo, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0 pra Macaca. Esporte 0 pro Leão. Central da Bola. E amanhã tem decisão da Superliga com o vôlei Renata em quadra. Às 10 horas no ginásio do Ibirapuera, a equipe de Campinas enfrenta o Cruzeiro. E aqui na CBN você acompanha a transmissão da partida. Futebol como CBN. Ponte briga pela bola no campo de ataque, recebe falta por ali o Rodrigo Souza, é falta que favorece a Macaca, agora dessa vez, a primeira anterior, né, foi pela direita, essa é lá pela esquerda, Adriana Almeida. E eu diria que foi falta dupla, primeiro em cima do André Lima e ele apitou mesmo quando o Rodrigo Souza caiu.
Fato é que a Ponte tem falta pelo lado esquerdo. Danilo Barcelos já tomou conta da bola, vai lançar essa bola para a área. É falta. Barcelos está na cobrança da falta lá pelo lado esquerdo. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. A sobra fica só ali o Kevson. A sobra só tem o Kevson e o Barcelos na cobrança da falta. O restante tá todo mundo ali na área do esporte. Autoriza o árbitro. Danilo Barcelos na cobrança, faz o levantamento no primeiro pau, sobe a zaga. Barcelos devolve a cabeçada para a grande área. Chega ali o Thiago Couto para ficar com ele e botar ordem na casa do esporte. Mas tem pressa na devolução, já faz a ligação do campo de ataque. É pelo lado esquerdo. O lançamento foi feito pro Depena. Depena já inverte a jogada lá do outro lado. Ele busca ali pelo meio campo o Cleison. Quem chega de cabeça é o Danilo Barcelos. No meio campo, Perrotti faz o corte ali. Tava ali de volantão ali o Perrotti, hein? Toca na bola da hora. Da hora. Recebe a falta, o árbitro estava dando uma vantagem, mas ele volta atrás e anota uma falta para a equipe da Ponte ali no círculo central do campo. Agora, Gabi, tô gostando da Ponte, pelo menos até aqui, 12 minutos. Isso, acabei de anotar aqui, não é uma partida ruim da Ponte não, viu? O Sport não deu um chute no gol, não chegou com perigo e a Ponte, ela começa a gostar do jogo, atacando muito pelo lado esquerdo. Esse efeito surpresa do Kevson, praticamente como um ponta, é algo interessante. O Brian Borges jogando mais centralizado, caindo muito pela esquerda também para poder ajudar o lateral esquerdo. O David da hora tem essa mobilidade, então ele não fica preso, ele vem ajudar o sistema de marcação. É um jogo muito equilibrado, só que a Ponte tem que tomar cuidado com contra-ataque e com erro de passe. 12 minutos e meio deste primeiro tempo. Tem a revista Manaus Esporte aqui pelo lado esquerdo. Quem chega ali para fazer a cobrança é o Felipinho. O árbitro manda o Felipinho voltar um bocadinho, dá 2 passos e meio para trás, 3 para frente, faz a cobrança com as mãos. Toca a bola André Lima, volta a bola ali pelo meio, quer pro Brian Borges, chega Rodrigo Souza, perde a passada. O toque foi feito, Barleta bota a velocidade, vem Esporte para cima. Barleta vem com ela, tem marcação do Márcio Silva, ele tenta o toque, chega por baixo. Brian Borges estava lá para proteger ali a zaga, ali na lateral direita. Falei que tem lateral, tem 4 lateral em campo hoje. O Brian Borges estava lá na lateral do campo. Lançamento foi feito e agora foi puxado. Para mim foi puxado da hora ali, hein? Claramente, o juiz estava meio metro. Mais do que no lance anterior que ele deu a falta. Pois é. Vem mais uma vez, o Zé Lucas, lá na direita, deu um tapa na bola, faz o passe, vem carregando mais uma vez o Depena, bota a bola com o Perrotti, recebe, domina, bola espirrada, rouba a bola, a Ponte Preta vem pro campo de ataque, Depena, faz a velocidade, na frente, lançamento, é pro Diego Tavares, saiu da grande área, goleiro Thiago Couto, para fazer o corte, briga pela bola, Thiago Couto de novo para fazer o lance, a bola vai para fora, tem arremesso manual, vamos lá, o Justo demorou demais para fazer o arremesso ali, o goleiro estava fora da área. Fora da área ali, né, Gabi? O passe foi um pouquinho forte demais ali pro Diego Tavares e a leitura de jogo do Thiago Couto foi perfeito. Deu o primeiro carrinho e depois chegou antes do que o David da hora, mas por pouco a Ponte não marca o primeiro. É isso, a gente tá elogiando a Ponte, os primeiros 13, 14 minutos agora. É uma Ponte Preta que tá acesa no jogo, tá interessada no jogo, tá enfrentando uma equipe de G4 da competição, ainda não sofreu nenhum perigo no sistema defensivo. A Ponte precisa manter isso, porque a equipe do Sport é muito perigosa. O árbitro já pegou o macete do da hora, pelo que eu entendi. É isso que ele se joga, ele deu a primeira falta, as outras duas não, né, Adriana? Aquela ele foi agarrado, né? E o árbitro não deu. Tem que ficar de olho e não dá para simular, porque o árbitro já não tá mais caindo, mesmo quando é falta, né, Cabela? Pois é, tem que ficar esperto, né? Ficar esperto. Porque, que nem agora, ele caiu, segurou a bola com as mãos, ele podia ter tomado amarelo, porque segurou a bola com as mãos. O árbitro não deu amarelo pra ele, mas poderia ter tomado. Numa dessa, fica pendurado no jogo aí, ó. Quase 15 minutos este primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Passe errado, Brian Borges com ela, fez a finta, preparou a batida, foi travado pra fora! Houve desvio, a bola passa à esquerda do Thiago Couto, vai pra fora, escanteio pra Macaca, quase a Ponte, chegou lá, Adriano Almeida. O Brian Borges recebeu um presentaço do defensor do Sport. Essa bola veio limpa nos pés dele a cerca de 2 metros de distância da grande área. Ele fez o certo, avançou, se livrou da marcação, chutou no canto, Thiago Couto se esticou todo para evitar o que seria o primeiro gol da Macaca, que tem escanteio. Danilo Barcelos vai para a cobrança. Pela direita, segundo escanteio do jogo, primeiro para Ponte, Barcelos na cobrança. De perto da canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área, tá autorizada a cobrança. Danilo Barcelos levantou pelo meio, subiu lá no meio, Benevenuto. Deu um tapa na bola, faz o corte lá pelo meio, ela sobra com o Kevson. Já rola a bola lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado, tá por ali o Justen. Vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito, forte mais, bola para fora, só tiro de meta. Que favorece a equipe do Sport, pois não, Gabi? Nesse último lance, não pode perder o Brian Borges esse gol, ele recebeu um presentão do Marcelo
Marcelo Aju, erro de passe, já no sistema defensivo próximo da área. Então o Brian Borges, quando pega a bola, caminha um pouco com ela, invadiu a área como ele invadiu ali, tem que soltar o canudo, tem que chutar forte, tem que fazer o gol, tem hora que tem que ter aquela sede de gol, ele estava muito próximo, e ele quis chutar com a parte interna, quis tirar do goleiro, então recebeu um presente, mas não conseguiu abrir. Sai jogando o Sport, vem carregando ali pelo meio o Marcelo Aju, quando ele faz o lançamento a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte Preta no sistema defensivo, girando mais uma vez tempo e placar do jogo no futebol da CBN. 16 minutos e 40, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Esporte. 0 pro Sport, Lupe. Central da bola. Um grande abraço pro Wilton Santos, mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo vamos Ponte Preta. E pela final da Série A4, Inter de Bebedouro e Penapolense empatam em 1-1. Com esse resultado, a equipe de Penápolis vai levando o título para casa. 17 minutos de bola rolando o primeiro tempo, a Ponte recupera a bola, mas com falta, Danilo Barcelos vai à loucura ali, diz que não foi nada, mas o árbitro anotou a falta em cima do Zé Lucas ali pelo meio. É falta que favorece o Sport com 17,5. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Felipinho recua a bola com Carlos de Pena, mais atrás ali na perto da canhotinha, faz a inversão de jogada com Benevenuto, recebe lá do lado direito do sistema defensivo da equipe do Sport. Benevenuto pisa da bola, olha do lado, encontra ali a chegada do Marcelo Aju, fez o passe aqui pelo lado esquerdo, Felipinho faz o lançamento no meio do caminho, Rodrigo Souza deu uma canelada na bola ali, mas fez o corte, a bola foi para fora. Arremesso manual para a equipe do Sport. Mais uma vez o Carlos de Pena. Ele próprio faz a cobrança. Mais atrás com o Felipinho. Tem Cleison aberto pela esquerda. Ele prefere o corte mais o toque mais atrás com o Marcelo. O zagueirão volta. A bola com o Felipinho. De longe o Diego Tavares vai acompanhando. Agora sim ele fez o passe para o Cleison. Adianta demais a bola. Recupera a Macaca. A equipe vem para o campo de ataque ali. Diego Tavares faz o toque do lado. Pediu de volta na frente. Passe feito esquisito, errado. Deu certo para a Macaca. Diego Tavares carrega a linha de fundo. Tem marcação em cima dele. Para mim falta. O auxiliar não deu nada, tá com a bola parado ali, mas o árbitro deu. O árbitro deu falta que favorece a equipe do Sport em cima do Diego Tavares, e foi na tesoura ali o zagueirão da equipe do Sport, hein, Adriana Almeida? E muito perto ali da grande área, né? Cabelar mais um passinho e seria pênalti. E por essa falta o Marcelo Ajule recebeu o cartão amarelo em mais uma falha defensiva do Sport, aqui de novo pelo lado direito do ataque ponte pretano. A falta existiu em cima do Diego Tavares e a Ponte vai ter aí aquele famoso escanteio de mangas curtas. É o Danilo Barcelos novamente quem se prepara para a cobrança. Esse lado é o lado da Ponte, né? Lado forte, agora que bola traiçoeira do Lucas Jus, parecia que ela ia para lateral, né? De repente o Diego Tavares, que tinha caído, conseguiu levantar, saiu, falta próxima da área, um passo da área, perigosíssima, bom momento para Macaca. É falta para Macaca, Danilo Barcelos, um passo fora da linha lateral da grande área e um passo da linha de fundo ali, ó. Tá autorizada a cobrança? Não, mandou esperar. Tem o famoso empurra lá no meio da área. O árbitro chama a atenção de todo mundo lá no meio da área. Vai autorizar a cobrança. É bom momento para a equipe da Macaca. Barcelos na batida, na canhotinha. Vai pro lançamento lá para dentro da grande área. Danilo Barcelos, levantamento lá na segunda trave. Subiu. A zaga fez o corte, voltou. Furou! Kevson, que furada! Ainda bem que a chuteira tá bem amarrada, porque senão teria caído lá na torcida jovem do Sport, viu, Adriano Almeida? E essa bola ia para os zagueirões da Ponte, que ainda estão tentando no ataque, mas nada certo. Mas vem a Ponte de novo ali. A Ponte tem que aproveitar essa quantidade de saída errada de bola do Sport, que a Ponte está conseguindo aproveitar. E toda hora o Sport está entregando aqui na frente, aqui no ataque da Ponte, ô Gabi. Tem que aproveitar o momento. A Ponte joga melhor do que o Sport, tem mais a posse de bola, erra muito o Sport, tem dificuldade na criação e a Ponte vai desperdiçando oportunidades. Essa falta ela foi até bem cobrada, podia ter colocado um pouquinho mais de veneno.
Bragantino. Ele deu só um balãozinho, né? Poderia ter diminuído um pouquinho a altura dela e um pouquinho mais de velocidade, porque às vezes o zagueiro joga contra o próprio Patrimônio, bate em alguém, mas é uma ponte que neste momento joga melhor do que o Sport. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Quase 21 minutos, é o primeiro tempo do jogo. Aqui Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Vem Macaca na bola roubada, invadiu a grande área, preparou o cruzamento, teve desvio. No meio do caminho, Madison. Bota pra fora na chegada lá pela esquerda, a equipe da Ponte chegou bem forte ali pelo lado esquerdo, de novo Adriano Almeida. O Kevson agora, de novo em velocidade, tentou esse cruzamento, foi interceptado. É mais um escanteio, agora pelo lado esquerdo do ataque alvinegro, Danilo Barcelos. É ele de novo quem se prepara para cobrar. Danilo Barcelos vai lá pra cobrança, Felipinho tá caído ali na área. Eu vi que ele caiu sozinho ali no meio da área. Ali tá sentindo ali o pé esquerdo, camisa 60 da equipe do Sport. E o escanteio para Macaca é lá pelo lado esquerdo. Vem bola para a grande área. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Danilo Barcelos da batida. Vai para o segundo escanteio da Ponte neste primeiro tempo, em quase 22 minutos deste primeiro tempo. Autorizada a cobrança, Danilo Barcelos da bola. Vai para o levantamento, ela cai na marca penal, sobe de cabeça para fazer o corte ali a zaga. Ela vai sobrando mais atrás ali com o Kevson, recua com o Justen e o Justen recua com o Diogo Silva. Conferindo o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Placar CBN assim, ó. 0 para Ponte. Esporte. 0 também para a equipe do Sport, Lupe. Central da bola. Segura, Lupe. Ponte vem com Diego Tavares. Cruzamento da grande área, desvio de cabeça. Chiriguidu. Ponte Preta. Danilo Barcelos, de cabeça, a bola roubada de novo, a bola roubada, saída errada do Sport. Lançamento pro Diego Tavares, que saiu na linha de fundo, cruzamento no meio da área. O Barcelos chegava por trás do zagueirão, botou a cabeça na bola, empurrou, jogou profundo no gol a 22 minutos deste primeiro tempo. E a gente dizia, estava amadurecendo, a Ponte estava melhor, a Ponte tinha que aproveitar. E quem aproveitou foi Danilo Barcelos. Ponte de Preta. cabeça. Xiringuidu pra ele, 1 pra Ponte, nada pro Sport, Adriano Almeida. A Ponte é muito melhor no jogo, transpirou, inspirou, se esforçou. E conseguiu, pelo lado direito, frágil do Sport. O Diego Tavares com muita velocidade e consciência levantou a cabeça. Viu o Danilo Barcelos entrando de trás. O camisa 14 da Ponte, que tem muita referência com a torcida ponte pretana, chega um pouco antes da pequena área. Um pequeno salto, mais um cabeceio certeiro para abrir o placar. Macaca 1-0. Ponte tá na frente, 1-0, Danilo Barcelos. Ele, que a gente falou, nossa, Danilo Barcelos começando jogando fora de ritmo e tudo mais. O que é isso, Gabi? Ah, e ele vai ser zagueiro ou ele vai jogar no meio-campo? Meio-campo ou zagueiro? Atacante. Ele vai ser artilheiro. Entrou, foi muito bem na partida, jogando como zagueiro, tá fixo lá na ponta esquerda, mas tá atento no jogo. E a gente falava sobre essa construção de uma Ponte Preta que a partir dos 10 minutos estava melhor do que o Sport. Ela foi construindo o gol. E o lado direito foi ficando muito forte. O Diego Tavares tem muito mérito na liberdade e no cruzamento certeiro. Efeito surpresa, Danilo Barcelos entrou, jogou no contrapé do Thiago Couto, 1-0 Ponte e vem mais Macaca. Vem Ponte de novo pro campo de ataque, lançamento muito forte. Lançamento do Brian Borges, saiu forte lá pro Kevson. Tem arremesso manual pro Sport no campo defensivo. 24 minutos e 50, a Ponte tá na frente, 1-0. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos ficou praticamente um ano parado. Tá voltando, voltou recentemente como titular na volta. Acho que é o primeiro jogo, né, Gabi? É, e negociou o contrato, a renovação de contrato também. Vem Sport lá no campo de ataque. Barleta ajeitou, puxou pelo meio, preparou, bateu longe do gol.
Linha de fundo, só tiro de meta que favorece. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 25 minutos de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Aqui Moisés Lucarelli, placar da CBN tá assim, aumenta o volume aí, ó. Pra Macaca, Danilo Barcelos. Esporte. Nada pra equipe do Esporte, Lupe. Central da bola. Um grande abraço pro Geraldo Medeiros, que mandou mensagem pra cima, Macaquinha. Deixa eu mandar um abraço também pro nosso ouvinte lá de Jandira, tá sempre acompanhando, é o David lá de Jandira. Em andamento pela Série A do Brasileiro, intervalo de jogo, Fluminense 1, Vitória 0. Futebol Globo CBN. Tiro de meta lá para a equipe da Macaca, pois não, Gabi? Primeira partida como titular mesmo do Danilo Barcelos, ele atuou durante apenas 26 minutos, entrando no decorrer de partidas, né? Um minutinho contra o Avaí, o restante 9, 20 minutos, começando a partida como titular e dando certo ali na lateral esquerda, praticamente como um zagueiro, mas como efeito surpresa, artilheiro da partida até aqui. Rodrigo Souza recebe ali pelo meio, tenta o lançamento para o Diego Tavares, ela vai no peito do Felipinho, domina, coloca no gramado, sai jogando ali pela intermediária, defensivo do Esporte, já dá um tapa na bola para o Cleison, aberto do lado esquerdo, ele vem para cima, o Esporte vem todo para cima da Macaca, a Macaca tenta fazer o quarto por baixo, primeiro quarto foi do Justo, o segundo ali pelo meio do Rodrigo Souza, dá um tapa na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento foi feito para ninguém se livrar da bola lá, mas a Esporte sai jogando de novo, hein? 26 minutos e 40. Agora a Ponte fica toda encolhidinha ali, fechadinha no meio. O Felipinho recebe, domina mais atrás com o Marcelo Aju. Volta com o Felipinho na perna da canhota. Dá um tapa nela, fez o passe à frente. Buscava ali o Depena. A bola passou pelo Depena, foi para fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Ponte. E esse comportamento que é interessante, que é o que você acabou de fazer. 1-0 Ponte. E agora? Vai recuar? Vai sentar no resultado até o intervalo? Ou vai continuar da mesma maneira? Como vem a Ponte agora de novo com Brian Borges. Preparou o cruzamento. Bateu no zagueiro, Benevenuto chega para fazer o corte, Brian Borges vai para cima dele, Benevenuto faz a finta, ginga de um lado ou de outro, toca na bola, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Esporte. Mais uma vez, chegou Brian Borges, demorou para definir, né, Adriano Almeida? Demorou um pouco, quando ele cruzou, a bola bateu no Benevenuto, a torcida aqui da geral até ensaiou uma reclamação de pênalti, mas nada não, a bola apenas no corpo do zagueiro do Esporte. Quarto árbitro vem falar aqui com o departamento da comissão técnica da Ponte Preta, vai ali, a comissão técnica tá conversando com os jogadores, vai para lá, vem para cá, o quarto árbitro tem que ficar quietinho no banco aí, tem que sair daí, fica aí. 27 minutos e 50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha mais uma vez o Esporte, na saída vem buscar o jogo Carlos Depena. Aqui pelo lado esquerdo, campo defensivo, na perna da canhota, faz o lançamento, Barleta. Recebe ali pertinho do ciclo central do gramado. Não era o Barleta, é o Biel. É com B também, mas esse é o Biel. Faz o domínio, bota no campo de ataque. Mais uma vez o ciclo central do gramado, agora sim era o Barleta. Ele fez a finta, o Barleta tomou uma paulada do Barcelos. E a falta é pro Esporte, Adriana. Teve até desculpa do Barcelos pro Barleta. Mas o Barleta sentiu mesmo, tá caído no gramado, principal articulador do meio-campo do Esporte. O árbitro vai verificar, não sei não se vai precisar de atendimento o jogador ali. 28 minutos e 50. Continua o Barleta caído, o médico conversa ali com o jogador da equipe do Esporte. No círculo central do campo, departamento médico do Esporte aqui do lado de fora, o árbitro manda ele levantar. Vai se levantando lá, fala Gabi. Aquela famosa paulistinha, né? Porque foi seco ali o Danilo Barcelos, ele tava passando no meio de dois o Barleta e dói pra caramba essa dor. Biel que fez uma boa campanha no Brusque e agora vem no Esporte, jogador meio campista, a Ponte tem que tomar cuidado também nessa saída de bola, porque ela muitas vezes sai qualificada. Esse Biel jogou muito pro Brusque aqui, se não me engano foi a Ponte apanhou de 4 do Brusque aqui e o Biel jogou muito naquela partida lá. Hoje tá sumidaço ali no meio campo, pelo menos por enquanto. Continua assim, viu, Biel? 29 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. 1-0, a Macaca tá ganhando. Tiro de meta lá pro Diego Silva fazer a batida. Ele bota o pé na bola, faz o lançamento aqui pela direita pro Justen. O Justen sobe de cabeça, toca nela pelo meio. Era para chegar do Diego Tavares. O Felipinho faz de domínio e recua com o Thiago Couto para começar de novo para a equipe do Esporte. A Ponte adianta a marcação, faz a pressão na saída de bola. Vem por aqui o Marcelo Aju, toca a bola no campo de ataque, passa pelo Depena, sobra com o Perrote. Ele faz a finta, breca, olha, busca, deu um tapa nela. Lançamento feito, Barcelos.
Fez muito bem a leitura ali o Barcelos para ficar com ela, para sair jogando. A Ponte vem para o campo de ataque, lançamento errado. O Felipinho já recupera a bola para a equipe do Leão da Ilha. Vem mais uma vez descendo ali pelo meio, vai para a tabelinha. A bola sobrou, a bola enfiada, linda a tabela, chegou na área. Giringuido! Gol do Sport! Esporte! Saiu tabelando o Felipinho do campo defensivo, foi levando, foi arrastando e tabelando, recebeu na entrada da área entre os zagueiros da Ponte. Na saída do Diogo Silva, jogou pro fundo do gol, empatando o jogo a 30 minutos deste primeiro tempo. Giringuidum para Felipinho, belo gol do Felipinho. Para Macaca, também para a equipe do Sport, Adriana. Uma bela triangulação do setor ofensivo do Sport, liderada justamente pelo autor do gol, Felipinho. A impressão aqui de baixo é que a defesa pontepretana parou e ficou admirando a troca de passes dos visitantes. E aí o Felipinho saiu na cara do Diogo Silva, que nada pôde fazer. Inclusive, o goleirão pontepretano ficou muito bravo, pagou geral para a defesa alvinegra. O Sport deixa tudo igual no majestoso 1-1. A Ponte Preta ficou olhando o Sport fazer a tabelinha ali. Felipinho pegou a bola aqui, ó, antes do meio campo, meu caro Gabi Castro, foi tabelando, tabelou com o Depena, tabelou com o Zé Lucas, o Biel fez o corta-luz e o Zé Lucas acho que foi o último cara que enfiou a bola na área para ele. Um belo gol coletivo, né? Então todos aqueles elogios que nós fizemos ao Sport antes da partida começar, neste lance mostrou porque é uma equipe de G4, né? Toque fácil, a marcação da Ponte em nenhum momento achou, entrou na roda do Sport e aí em pouco tempo chegou na cara do Diogo Silva, livre da marcação, com 2 toques, uma equipe muito perigosa, gol de empate, não deu nem muito tempo para a Ponte comemorar, mostrando qualidade. A Ponte vai ter que tomar cuidado porque o Sport vem empolgado, vem no campo de ataque, então é um momento muito difícil agora com o gol de empate sofrido. Tem uma falta já para o Sport que chegava tabelando de novo ali pelo meio campo. Falta um pé um pouquinho mais alto ali do Rodrigo Souza para cima do Barleta. É falta para o Sport, Adriano Almeida. É momento de instabilidade dos pontepretanos que não conseguiram manter essa posse de bola depois que tomaram o empate. E agora é uma falta perigosa, vai vir chute colocado. O Diogo Silva já começa a armar a barreira do seu lado direito, do seu lado esquerdo do gol pontepretano. O Cleison e o Carlos de Pena é quem se posicionam por ali. É falta para a equipe do Sport. O Zé Lucas veio falar aqui com o Márcio Goiano aqui na lateral do campo, trocar ideia ali. E a falta vai ser cobrada. Tem o Cleison e tem também o Depena. Os dois da cobrança da falta ali. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá. Cleison rolou, Depena chutou forte, rasteiro para fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 33 minutos passados, é um primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. Tiro de meta para ponto, para lá o Diogo Silva, sempre daquela mesma maneira, sem muita pressa para fazer a cobrança do tiro de meta. Ele busca alguém, olha do lado, olha do outro, ninguém desmarca para ele fazer o lançamento. O árbitro chama atenção para fazer a cobrança do tiro de meta. Diogo Silva. Ele é experiente, tá esfriando um pouquinho, porque o Sport, depois do gol, já teve essa chegada muito forte. Então, acalmando um pouquinho os ânimos, né? E a Ponte precisa retomar quando conseguiu marcar o gol. Aqueles minutos que antecederam a Ponte, ela conseguiu construir. Ela precisa fazer isso novamente. Subiu de cabeça para fazer o corte o Benevenuto, joga a bola para fora, arremesso para a ponta, lá pela esquerda o Barcelos está por ali. O autor do gol, Ponte-Pretano, Danilo Barcelos. Ele vai para a cobrança, ele toma a distância, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. No meio do caminho quem sobe, de cabeça ali foi Madison. A bola ficou pipocando ali, voltou atrás com o Marcelo Aju, toca mais atrás com o Thiago Couto. Opa, ô goleirão! Calma aí, vai matar o torcedor do Sport Coração, ele tá bem atrás de você aí, ó. Toca nossa. A bola, mas é nossa mesmo, viu? Imaginou, Adriano? Ele foi dominar, a bola passou por cima do pé dele e já ia escorregando pro gol. Se ele não corre, olha... Tinha de Ponte-Pretano soprando nesse momento aqui, não tá ventando, né, mãe? Tivesse aquele vento que tava semana passada, né, Adriana, lá no Brinco. Ah, a bola entraria. A bola tinha corrido mais, A bola entraria. Derrubou tudo quanto é placa de publicidade que tinha lá. Meu Deus do céu.
Arremesso manual pro Sport, aqui pela esquerda, o Felipinho tá na cobrança, 34 minutos e 50. Toca a bola do campo de ataque, o lançamento foi feito, o Perrone chega na bola, mas a bola quicou no gramado e foi pra fora, não tocou ninguém. O arremesso agora é pra Macaca, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35 minutos, é o primeiro tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Ponte, Danilo Barcelos. Esporte. 1 pro Esporte, Felipinho. Fala, Lupe. Central da bola. Bola rolando no Castelão, Ceará e Atlético Goianiense empatam em 0-0. 0-0 também é o resultado de Atlético e Cuiabá. Já encerrado pela Série B, o Goiás venceu o Vila Nova por 1-0. Futebol do CBN. Vai jogando o Esporte com o Thiago Couto ali pela intermediária, rola a bola aqui pela esquerda com o Marcelo. Faz o domínio, Marcelo encontra pelo meio campo ali a chegada do Zé Lucas. Domina, gira o corpo, bota no campo de ataque, vem por ali o Barleta. De perto da canhota, tenta o lançamento, chega Lucas Justen, todo desengonçado. Ele faz o corte, mas a bola sobra com o Esporte, briga pela bola. Ficou caído o Perrone pedindo uma falta. Ali à frente da grande área, vai trabalhando a bola aqui pro Esporte, mais uma vez com o Zé Lucas, domina. Faz a abertura, entra a lateral do campo, chegava por ali o Biel. Já botou na ponta direita o cruzamento na segunda trave, sobe de cabeça. Justen para fazer o corte, joga a bola para fora do campo. Tem jogador caído, parece que é o Perrone, tá caído lá na área. E também o Justen tá sentindo ali também o tornozelo, viu, Adriano Almeida? O árbitro vai vendo ali o jogador do Sport caído, a torcida do Sport aqui bem de longe, na hora ensaiou alguma reclamação, mas eu acredito que nada além de um choque normal de jogo, mas o departamento médico do Sport agora no gramado. E o Lucas Justen já se levanta, aparentemente tudo bem com ele. E o técnico da Ponte Preta, o Remédio, chamou da hora para conversar. Deve ser a hora do remédio, então tá conversando ali, viu, Gabi? É uma boa dupla, né? Pois é. A hora e o remédio. Mas de fato, né, depois do gol sofrido, a Ponte precisa acalmar. Brian Borges precisa aparecer um pouquinho mais pro jogo. O lado esquerdo que estava muito bem com o Kevson. É normal, né, ter essas oscilações, tem o cansaço do jogador também. A gente já tá chegando próximo aos 40 minutos, mas a Ponte pode explorar um pouquinho mais as laterais. O Kevson estava bem pela esquerda, Diego Tavares estava bem pela direita também, dando assistência. Acho que o caminho pela Ponte é continuar pelas laterais e tentando explorar quando essa bola cai pelo meio. O Brian Borges, ele apareceu um pouquinho mais nesse setor de criatividade para tentar jogar de um lado ou de outro, e o David da hora está um pouquinho mais próximo do gol. É importante ele sair, participar do jogo, mas tem hora que a Ponte precisa desse finalizador, tá mais próximo ali para aproveitar um cruzamento ou até um erro dos zagueiros do Sport. Depois do gol, a Ponte não chegou nenhuma vez, hein? Não, nenhum. 37 minutos, trabalha mais uma vez o Sport. Benevenuto toca a bola para Biel. Biel faz o lançamento, direção à grande área, chegou por baixo, corte feito, primeiro lance ali do Márcio Silva, voltou a bola, toque feito, Barleta mais atrás, toca a bola, vem lançamento para a grande área, passou por todo mundo, segura com Cleison, lado esquerdo, encarou, preparou, bateu, cruzou na grande área, lançamento feito ali pelo meio, sobe a zaga, mais uma vez para fazer o corte na zaga, Ponte Pretana, volta com Biel, dá um tapa na bola lá pela direita com o Madison, volta no Biel, Biel fica com ela, olha a outra tabelinha, enfiada a bola na ponta direita, Barcelos, aí na experiência ele bota o corpo à frente, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Diego Silva estava pagando geral ali, me parece que a conversa era com o Danilo Barcelos, o Diego Silva. O Sport toca a bola com muita facilidade, a Ponte está dando muito espaço para esse meio campo. Perdeu o meio campo, você perde o jogo. Ponte tenta roubar a bola, chega por baixo para fazer o corte, todo mundo fica pedindo um toque de mão do Fabinho. Meu Deus, agora foi estranho a queda ali, foi esquisito, viu? Caiu ali, me parece que tá caído, é o Justen, não, o Justen tá aqui embaixo. Acho que é o André? O Everton, né, zagueiro? O Everton tá caído ali. Tá caído e caiu esquisito pra caramba o zagueiro da Ponte Preta, viu, Adriana? E não foi nem choque, nem no ar com o jogador do Sport, pelo que entendi. Foi uma queda mesmo acidental do zagueiro Ponte Pretano, agora o árbitro conversa com ele. Departamento médico Ponte Pretano atento para ver se vai entrar para um atendimento, Cabelar. Pois é, tá caído no gramado lá o Everton, o zagueirão da Ponte Preta caído. O Diogo Silva tá chamando o departamento médico, não, tá mandando o Justen. Ele tá mandando o Justen na ponta. Justen, acorda aí, para rapaz, de conversar. Vai lá.
Vai lá. Pagou geral o goleiro da Ponte. Para de conversar e vai lá pra ponta pro ataque. Pois e ele é. jogou lá pra esquerda. Era pra parar de conversar, então, não era pra lançar ele. Quase 40 minutos deste primeiro tempo. 1-1, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte abriu com o Danilo Barcelos a 22 e o Felipinho empatou a 30 minutos também desse primeiro tempo. Os gols de Ponte e também do Sport. Arremesso, Manuel cobrada, Macaca trabalha ali pelo círculo central do gramado com o André Lima. Já deu um tapa da bola pela direita, brecou. Buscou alguém pro passe ali. Chegava ali o Everton. Volta a bola mais atrás lá com o Márcio Silva. O Márcio Silva volta a bola com o Everton aqui pela direita. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe da Macaca. Vem pro campo de ataque, lançamento ali no meio da hora. Tentou o toque de primeiro, não. Ele matou mal a bola. Dominou errado. Fez o toque por baixo a Ponte. Recuperou. Diego Tavares vem com ela. Tem marcação pra cima dele. Preparou o cruzamento. Brecou. Carregou. Linha de fundo. Tentou o cruzamento. Teve fechada ali do Felipinho. Bola pra fora. Escanteio pra Macaca aqui pela ponta direita, Adriana. O Diego Tavares podia ter tocado antes para o Kefson, quem aproximava por ali, mas não. Ele foi tentar fazer sozinho, foi até a linha de fundo, perdeu o ângulo para cruzar, mas pelo menos ganhou um escanteio. Danilo Barcelos em quem se prepara para a cobrança. Vai ali o Danilo Barcelos para fazer a cobrança, todo mundo lá no meio da grande área. Bola é boa, bola para Ponte, escanteio, quarto no jogo, terceiro para Macaca. Todo mundo na grande área, 41. Danilo Barcelos, levantamento, primeiro pau, teve desvio. Subiu a zaga, fez o corte, a bola tá viva ali pelo meio, pela meia lua da grande área. O Cleison deu bicão nela, subiu, desceu, da hora, chega do lance. O jogo tá parado, comete falta, o árbitro chama atenção, todo mundo fica chamando atenção. Aliás, a discussão é entre os jogadores do Sport ali. Eu acho que é por cima do Cleison, que ele deu um chutão na bola, a bola ficou no meio da área mesmo, Adriana Almeida. É, para organizar um pouco mais. O setor defensivo do Sport está meio perdido. Olha a Ponte. Ponte vem, rouba a bola, a equipe da Macaca vem com o Brian, toca no Kevson lá pelo lado esquerdo, cruzamento, segunda trave. Felipinho com o peito para botar para fora e escanteio é mais um para a equipe da Ponte. Agora os jogadores do Sport reclamam de uma falta que teria acontecido. Acho que é o Barleta que tá caído. Não, Barleta é o Biel. É o Biel, tá caído lá do outro lado lá, o jogador da equipe do Sport, Adriana. É, a Ponte roubou essa bola muito rápido depois desse cruzamento do Brian Borges e o Biel com muitas dores no pé direito. Inclusive o Bandeira agora vai verificar a situação do jogador do Sport, enquanto outros jogadores do Sport reclamam muito com o árbitro desse lance. Como não saiu o gol, não tem VAR, então não foi falta, segundo a arbitragem. É, o VAR nesse caso só se for algum lance para cartão vermelho, né? Seria a chamada do VAR, só se for para isso. Caso contrário, o VAR não pode apitar, só o árbitro que pode apitar nesse momento, Gabi. É, mas no lance normal eu não vi absolutamente nada, né? Lógico que tem a reclamação dos jogadores do Sport, agora chama o departamento médico, muita demora neste lance, né? A Ponte tem uma cobrança de escanteio. Agora, a Ponte novamente nos últimos minutos voltou a fazer uma marcação-pressão, pegar este erro de saída de bola do Sport. Você precisa deixar essa equipe do Sport desconfortável o tempo inteiro. A Ponte viu que se deixar campo de espaço, se deixar o Sport com o meio campo livre ali, com o Biel, com o Zé Lucas, essa saída de bola e chegar até o Barleta, chega com muito perigo. Tem a questão do entrosamento, o toque, o Sport chega muito fácil, chega muito rápido. Você vê, a Ponte para marcar o gol, ela precisou de 10, 15 minutos de bom momento. O Sport em 3 minutos, em uma jogada, conseguiu marcar o gol. Essa é a diferença de uma equipe que tem entrosamento, que tem G4, que tem jogador diferenciado. Então a Ponte, ela demora para fazer essa construção, ela precisa ficar tentando ali. Ela vai pela ponta direita, ela vai pela ponta esquerda, ela faz cruzamento, ela tenta finalizar, ela vai tentando. Uma hora o gol acaba saindo. O Sport é muito rápido, é muito fácil. Então a Ponte novamente nesse processo de construção vive um bom momento. Tudo bem lá com o Biel, já vai deixando o gramado lá mancando na perna direita e o escanteio que favorece a equipe da Macaca. Aqui pela direita, Danilo Barcelos está na cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Bom momento para a equipe da Ponte. Autorizando a cobrança, o árbitro da partida, Danilo Barcelos, levantamento ali pelo meio, subiu a zaga, teve desvio, vai saindo lá do outro lado. O goleiro fica, não saiu essa bola não, Adriana? Não, saiu não, Cabela. Thiago Couto se esticou tudo lá para evitar a saída, porque quem tocou no meio da pequena área foi o jogador do Sport, me parece que foi o Benevenuto, que subiu ali para dar um toque na bola. 44 minutos deste primeiro tempo, 1-1, placar do jogo, sai jogando o Sport aqui pela esquerda, trabalha com o Felipinho, ele faz o domínio mais atrás, o toque foi feito ali com o Marcelo Aju.
O Marcelo volta, a bola com o Felipinho, vai tocando no sistema defensivo aqui pro Sport. Felipinho, ligação no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça o Márcio Silva. A bola voltou com o Cleison, de fora da grande área, rolou, Barleta, tabela, bola enfiada no meio da área. Chega, Diogo Silva. Faz a defesa, bota a bola, saída rápida da Ponte Preta. São 4 contra 4, vai Macaca pra cima no contra-golpe, desce lá pela esquerda, por ali, vem com Kevson, faz a finta, puxa no meio, escapa da marcação, passa, faz a finta. Tava indo também, aí jogou a bola no peito do Perrone, aí cometeu a falta para parar a jogada, o Kevson para a jogada. E aí a falta pro Sport, Adriano Almeida, mais 4. Sim, vamos a 49. Tava indo tão bem o contra-golpe, né, Gabi? Daí joga a bola no peito E mais uma vez, né, um lance de toque do Sport, seria um gol muito parecido, né? A infiltração tá sendo muito fácil ali entre o Márcio Silva e o Everton. Então falta o entrosamento entre os dois zagueiros da Ponte. Cleison no meio dos dois, a sorte é que no último momento ali, no jogo de corpo, pra mim não pênalti, né? Lance normal de jogo, acabou afastando. E aí a Ponte puxou o contra-ataque, mas erro de passe. Ponte vem mais uma vez do Sport na roubada de bola. Felipinho carrega a bola pro campo de ataque, lançamento pra grande área. Chegou por baixo, o toque na mão, passou a bola batida pra fora. O árbitro tá dando que é o apoio do braço no gramado, mas foi mal na bola ali o Márcio Silva. Ele fez o corte, a bola toca no braço daqui da cabine, deu para ver o toque do braço. Jogadores do Sport vão todos eles para cima do Paulo Henrique, Volkopf e Adriano Almeida. Eu também tive essa impressão de braço, mas aqui da distância me pareceu o Danilo Barcelos. Mas achei também, mas o árbitro foi muito rápido e preciso ao balançar os braços, dizendo que não. Vamos aguardar. Se a bola, se ele toca o braço apoiando o corpo, olha lá, vai pro VAR. Vai pro VAR. É pênalti. Né? Eu tinha até falado para você aqui fora do ar, no primeiro momento achei pênalti, o Danilo Barcelos foi para a bola, não sei se ele escorregou, se foi questão de tempo de bola, mas ele estava com o braço levantado e acho que primeiro ele bate na bola e depois ele conseguiu afastar ali, então num primeiro momento achei pênalti para o Sport na falha do Barcelos. Os jogadores estão ali ao redor da cabine, o árbitro está olhando lá, verificando a imagem ou as imagens do lance. Pênalti. O árbitro... Oi, fala, Lupi. Pênalti. Pênalti. O Barcelos, ele escorrega, mas a bola bate claramente no braço e ele não tá com o braço apoiado, então acho que ele vai dar o pênalti. Pênalti, tá anotado. Pênalti para a equipe do Sport, anotado pelo senhor Paulo Henrique Volkopf, o árbitro da partida aqui do Moisés Lucarelli. É aquela história, se ele tivesse caindo, como se estivesse dando um carrinho, e fosse o braço de apoio dele, não seria. Se tivesse tocado primeiro na cabeça, depois no braço. Pois não, Lupe. Só um detalhe da imagem, se o Barcelos não toca com a bola no braço, ela sobra para um jogador do Sport que está livre lá do outro lado, que eu não consigo ver na imagem. Então ele escorrega, a bola passaria por ele, só que bate no braço. Se a bola passa, o Sport teria uma chance claríssima de gol. Pênalti bem marcado. Tá aí, portanto, pênalti para a equipe do Sport. Estamos com 47 minutos e 50 desse primeiro tempo. É pênalti para o Sport. Tem ali na cobrança, me parece que é o Cleison, tá na bola ali. Não, o Cleison não tá, o Cleison tá pra cá. Depena. Depena. E também ali, me parece, o Depena, é só ele que ficou. Já saiu, quem tava lá era o Zé Lucas. Já saiu o Zé Lucas ali também, fica só o Depena pra cobrança. É pênalti para a equipe do Sport. 48 minutos deste primeiro tempo. Vai lá o Barleta pra cobrança, hein? Trocou, foi lá o Barleta. Vai para a cobrança o Barleta, vai tomando distância lá para fazer a batida, hein? Vai tomando distância para fazer a batida o Barleta, camisa número 30. Vai se ajeitando lá. O árbitro fala para ele colocar a bola no lugar certo ali, que é na marca da Cal. O Danilo Barcelos vai lá catimbar. O árbitro manda voltar todo mundo lá na linha da grande área. Tem a confusão. E vai lá também agora, volta lá para fazer ali a pressão ali também. O Zé Lucas, tá lá. Vai lá, conversa, fala. É o Benevenuto, na verdade, que tá lá para ajudar. Subiu o amarelo para alguém da Ponte ali na área. A minha impressão aqui, a distância, é que foi para Danilo Barcelos. A minha também, tá? Tá catimbando muito. Pois lateral esquerdo, Ponte Pretano, recebe um cartão bobo. Tá lá, portanto, continua catimbando ali, tentando fazer uma pressão em cima do cobrador, que é o Barleta. Vai ajeitando a bola ali para fazer a batida. Cartão bobo se o gol sair, porque se o gol não sair, tá dando certo essa catimba da Ponte. Pois viu? Pois é. Vai se ajeitando lá o jogador da equipe do Sport.
Vai para a cobrança do pênalti. Barleta tá ali na meia-lua da grande área. Diogo Silva tá lá embaixo da trave. É pênalti pro Sport. Tá autorizada a cobrança. Barleta, de perto da canhota, correu pra bola, bateu, Giriguido! Sport! Sport! Barleta cobrando pênalti a 49 minutos deste primeiro tempo. Bota para o fundo do gol numa cobrança de pênalti. O Diogo Silva caiu para a direita, ele só rolou a bola para a esquerda, para o fundo da rede. Estufa a rede a 49 minutos, cobrando pênalti, Barleta. Bota o Sport na frente, virou para cima da Macaca. 2 para o Sport. 1 para a equipe da Macaca. Adriano Almeida. Cobrança de pênalti de manual. Bola de um lado, goleiro do outro. Conseguiu ter calma para deslocar o Diogo Silva. Só rolar para o lado esquerdo do goleirão pontepretano, que nada pôde fazer. Vira o Sport no majestoso 2-1. 2-1, o Sport está na frente da Macaca. Sai jogando a equipe da Ponte. Gabi Castro fala daqui a pouquinho, porque o árbitro apitou. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Primeiro tempo de virada, o Sport faz 2. Ponte Preta. 1 para Macaca. Central da bola. Com Antônio Lupi. 7h21, fim do primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli, de virada. O Sport vai vencendo a Ponte Preta por 2-1. A Macaca abriu o placar com o Danilo Barcelos, mas o Sport virou com o Felipinho. E nos acréscimos do primeiro tempo, após uma bola que bateu no braço do Danilo Barcelos, um pênalti bem marcado para o time pernambucano, Christian Barleta marcou o segundo gol. Adriana Almeida, a saída de campo dos atletas da Ponte do Sport. Saída muito tranquila por enquanto, Lupi. Obviamente, os pontepretanos não esperavam essa ducha de água fria nos acréscimos com essa virada, mas parte da geral com gritos de guerra contra o presidente Marco Eberlin, no sentido de que a Ponte Preta não precisa dele. Mais uma vez, né? Não é inédito essa reclamação por parte da torcida da Ponte. Praticamente todos os jogos em casa, a torcida protestando contra o atual vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Gabi Castro, a sua análise, a sua manchete do comentário nesse intervalo de jogo. A Macaca não jogou mal não, só que vacilou em alguns momentos importantes do jogo, né, Gabi? E futebol não tem justiça, viu? O Sport ele não jogou melhor que a Ponte, mas ele foi mais competente, ele foi fatal. Chegou e faz, tem qualidade, não tá no G4 à toa. Tem qualidade, é perigoso, uma equipe que tem entrosamento, troca passes entre linhas do sistema defensivo da Ponte, por isso que chega e faz o gol. Daqui a pouco o Gabi Castro volta aqui no intervalo do Futebol Globo CBN, que informa que tem gol lá na Série A do Campeonato Brasileiro. É o empate do Vitória 1-1, só que tem revisão do VAR, daqui a pouco a gente informa se o gol vai ser validado. John Kennedy abriu o placar e Renato Kaiser, por enquanto, empatou para o time baiano pela Série B do Campeonato Brasileiro em andamento. Além de Ponte Preta 1, Sport 2, o Ceará vai empatando com o Atlético Goianiense 0-0 e o Atlético também vai empatando sem gols com o Cuiabá. Mais cedo, lá na Serrinha, o Goiás venceu o Vila Nova por 1-0, gol marcado por Anselmo Ramon. 7h23, a gente faz um intervalo. Daqui a pouco tem as participações dos torcedores. Tem muita gente mandando mensagem pelo WhatsApp e também pelo nosso YouTube. Se você quer participar conosco da nossa jornada esportiva, 991869070, código de área 19, 991869070, e também fique à vontade para participar conosco no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Eduardo Rodrigues na central técnica aqui no estúdio da CBN, lá no estádio Moisés Lucarelli, Naldo Araújo. A gente faz um intervalo e volta já já.
Futebol, vamos CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas entende você como ninguém. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários. De manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Ponte Preta Esporte. Com Antônio Lupi. 7 horas e 27 minutos. Deixa eu dar um giro com a galera. A Ângela tá aqui também, ouvindo a programação da CBN, Futebol Globo CBN. Obrigado pela mensagem. Quem mandou mensagem aqui também foi a Cida. A Cida mandou mensagem aqui, ó. Vamos que é nossa macaca mais amada do Brasil. Tava 1-0 ainda, né? Que faz, hein, Cida? Mas calma que ainda tem o segundo tempo pela frente. Boa noite, time da CBN. Estamos aqui dentro do estádio e conectado na CBN Campinas com a nossa macaca. Um abraço pro meu amigo Gabriel e toda a equipe da CBN. É o Danilo Palma e o Lucas Palma, o alemão. Alô, Gabi Castro. Tem recado pra você, o Danilo Palma e o Lucas Calma, hein, Gabi? Um abraço ao Danilo e ao Lemão, torcedores da macaca devem estar sofrendo, viu, Lupe? O Paulo Kikuchi, o japonês, tá aí bem pertinho da cabine. Maravilhosa jogada. Diego Tavares fez um passe genial e Barcelos cabeceou com uma precisão. Ponte Preta já vinha jogando melhor. Só espero não baixar as linhas apesar de Justen. Vamos lá, macaquinha. O Paulo Kikuchi mandou essa mensagem 6h59. A Ponte estava na frente. E agora ele já deve estar furioso. Aí bem tá pertinho. Olhando aqui pra cabine, viu? Toma... Japonês, calma, japonês. Pega na mão do Carlinho e reza. Ou pra Ponte virar, ou pra não ter aí mais gol do esporte. Boa noite, Lupe. Estou no trabalho, mas ouvindo e torcendo para a minha macaquinha. O Batatinha está em casa também ouvindo. Porque... entendi. Grande abraço, Batata Ponte Pretano. Tá no trampo, mas tá ligado na CBN. Deixa eu ver aqui no YouTube, tem muita gente também, ó.
A Inha tá aqui, a Maria Eduarda. Oi, posso participar da live? Claro que pode, filha. Pode mandar sua mensagem aí. Manda. Ó, o Adrião Paulino, torcedor do esporte. Galera do esporte tá feliz da vida aqui, ó. O Emerson Santana tá mandando uma boa noite. Quem mais tá aqui com a gente, ó? O Ronaldo Santos falou, tava demorando, falando do gol do esporte, o gol de empate ainda, quando a Macaca vencia por 1-0 e depois sofreu o empate. E na reta final do jogo, o Sport, reta final do primeiro tempo, o Sport marcou o segundo gol. 30 segundinhos e Gabi Castro volta aqui no Futebol Globo CBN para analisar o primeiro tempo da partida. Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Central da Bola. De volta aqui no intervalo de Por Enquanto Esporte 2, Ponte Preta 1. O Leão da Ilha do Retiro vai vencendo de virada por 2-1. Um abraço para a Beth. Boa noite, pessoal. A Beth que é ouvinte de cadeira cativa aqui dos programas da CBN. Gabi Castro, por que a Ponte Preta jogando melhor não saiu com a vitória no primeiro tempo, Gabi? O Lupe, ficou muito claro para mim, nesses primeiros 50 minutos de jogo, que é uma partida da qualidade versus do esforço. A qualidade é da equipe do esporte, que não tá numa noite inspirada, não fazia um bom jogo. E aí, os primeiros minutos, o Sport até ficou um pouquinho mais com a posse de bola e tal, mas daí a Ponte falou, opa, peraí, acho que não é uma noite muito inspirada do Sport. E a Ponte começou a gostar do jogo, a gente falou isso na transmissão. A Ponte, ela tá construindo o seu gol, era uma Ponte que a partir dos 10 minutos começou a ganhar o meio campo, o Kevson começou a atacar bastante pelo lado esquerdo, começou a fazer uma tabelinha interessante com o Brian Borges, o lado direito com o Lucas Justen, tabelando aqui com o Diego Tavares, o David da hora saindo, né, não estava um centroavante parado, centralizado, saindo, participando. Era uma Ponte Preta que estava empolgada, estava ativa na partida, né, até chamei atenção para eles, falei, olha, é uma Ponte que está interessada no jogo. E aí, aos 22 minutos, uma jogada bem construída pelo lado direito, um belo cruzamento do Diego Tavares e o efeito surpresa do Danilo Barcelos, que era a nossa dúvida, você vai jogar no meio campo ou você vai jogar como zagueiro. Como zagueiro, apareceu de efeito surpresa na segunda trave, acabou cabeceando no contrapé do goleiro Thiago Couto e marcou o primeiro gol para a Ponte. E aí parece que acordou a equipe do Sport. O Sport, ele não fez um grande primeiro tempo, mas entra a qualidade que eu citei, entra o entrosamento, uma equipe de G4, uma equipe que já está se acostumando com esta formação. E aí, numa jogada muito bem trabalhada, de toque de bola, entre linhas, em nenhum momento, nenhum jogador da Ponte não conseguiu nem fazer a falta. Sabe aquele toque de pinball? Tum, 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 e o Sport chegou no campo de ataque. E aí, cara a cara, o Felipinho nada pôde fazer, o Diogo Silva acabou marcando o primeiro gol. A Ponte sentiu este gol. Logo em seguida, o Sport teve uma falta, poderia já ter marcado o segundo gol, era um Sport melhor. A Ponte conseguiu assentar na partida, não é uma noite inspirada do Sport. Então a Ponte falou, não, peraí, tô jogando em casa, a gente tá bem, vamos tentar de novo. E a Ponte foi tentando de novo. E aí teve a oportunidade, teve cobrança de escanteio, chegou, o Rodrigo Souza cabeceou próximo do gol, David da hora chegou próximo ali também, era uma Ponte Preta que estava bem de novo. E aí o que acontece? Entra a qualidade do Sport de novo, jogada pela esquerda, cruzamento, e aí a infelicidade do Danilo Barcelos, que escorregou, braço levantado, bola no braço, pênalti. Falei aqui pro Cabela, virei e falei assim, olha, pênalti. E aí, dito e feito, né, veio toda a interferência do VAR, e aí acertadamente, porque o árbitro não viu no primeiro momento, não teve a certeza no primeiro momento, porque ele marcou o escanteio. O VAR acionou rapidamente, ele viu o lance, marcou o pênalti, e o Barleta, com muita classe,
numa cavadinha, numa bola sem força, deslocou o Diogo Silva e acabou marcando o segundo gol. Então, o Sport não foi melhor que a Ponte, mas tem qualidade. Então, para a Ponte marcar o gol, é aquele sufoco. Ela precisa batalhar, ela precisa construir a jogada, ela precisa cruzar muitas bolas na área para o gol sair. E o Sport, ele tem qualidade, ele não joga bem, mas no toque de bola, aqui ó, com o Barleta, com o Biel, com o Cleison, ele chega rápido. Então, o meio-campo da Ponte, ele precisa ser mais assertivo. Viu que o Sport está tocando essa bola, utiliza a falta, precisa saber fazer falta. Não é aquela falta para cartão, aquela falta grosseira próxima da área. Falta de jogo, vai parando o jogo, vai tentando picotar o jogo. Não deixa o Sport jogar, deixa desconfortável o Sport. Se você deixar o Biel livre, se você deixar o Zé Lucas livre, essa construção de jogada do Sport, ele chega rápido à área da Ponte. E por pouco o Cleison não marcou o gol nesse toque de bola. Então o Rodrigo Souza precisa ter mais atenção, o André Lima precisa ter mais atenção. O Brian Borges está jogando centralizado, precisa ter mais atenção neste primeiro passe. É uma Ponte que tem que estar mais ligada. O Sport está entrando agora, a Ponte está entrando agora também. Se a Ponte quiser voltar para o jogo, ela precisa ter ritmo, ela precisa ter construção de jogada, ela vai ter que atacar bastante para marcar esse segundo gol e vai ter que ter atenção, porque o Sport está chegando com muita facilidade. Esse é a Gabi Castro, comentarista do Futebol Globo CBN. Ah, tô vendo o Elvis aqui, ó, voltando pro segundo tempo, tá de colete, vai ficar no banco, mas realmente tá fininho. Sinalização de mudança, Dri, nas equipes ou não? Ainda não, Lupe. Os jogadores acabaram de voltar, por enquanto não dá para perceber se vamos ter trocas. Beleza, Adriana Almeida, direto do gramado do Moisés Lucarelli. Já batemos aí mais de 15 minutos de intervalo, as equipes estão voltando para a segunda etapa. Aos poucos, os jogadores do Sport e também da Ponte Preta vão se posicionando, mas falta pouco para a bola rolar na etapa final. E se a bola vai rolar no Moisés Lucarelli, Carlos Cabela vai dar o recado aqui na CBN Campinas. Vai, Cabela! Opa! Vem todo o segundo tempo para você no sonzão da CBN Campinas. Tudo pronto para o reinício da partida, saída de bola com a equipe da Ponte. Apita o árbitro! Bola tá rolando, segundo tempo de jogo. Para Ponte Preta, Sport, placar do primeiro tempo, 2-1. Ponte Preta, Sport. Macaca vem pro campo de ataque, recebe no peito da hora, domina, coloca no gramado, bota a bola mais atrás, quem chega por ali foi o Brian Borges, rola a bola atrás com o Barcelos, que toca na zaga com o Márcio Silva. Nenhuma mudança mesmo, né, Adriana? Não, as duas equipes as mesmas do primeiro tempo. Kevson recebe lá na ponta canhota, joga a bola com o da hora, que tomou ali um pescoção do Benevenuto. Falta para a equipe da Ponte pela esquerda, Adriana. Reclamou bastante pedindo um cartão da hora, mas nada de cartão, mas sim falta. Falta pelo lado esquerdo, Danilo Barcelos vai levantar essa bola na área. Agora a festa que a torcida do Sport fez no intervalo do jogo, naquele espaço reservado para eles ali, foi algo fora do comum. Virou festa junina. Virou festa junina, ou maína, né? Pode ser, né? Porque também maio, né? Mas, pois é, isso aí. É falta que favorece a equipe da Macaca. Danilo Barcelos está na cobrança aqui pela esquerda, de perto da canhota. Vai para o levantamento lá na segunda trave. Passa por todo mundo. Rodrigo Souza ameaça correr para evitar a saída, mas não consegue. Só arremesso manual que favorece a equipe do Sport nesse comecinho de segundo tempo. 1 minuto e meio, segunda etapa, 2-1. O Sport está na frente de virada. Danilo Barcelos marcou para a Ponte, você que está chegando agora. Danilo Barcelos abriu o placar para a Ponte Preta, depois a Macaca tomou a virada. Felipinho marcou primeiro do Sport, Barleta de pênalti cometido pelo próprio Danilo Barcelos. Botou a mão na bola e tá 2-1 pro Sport. Chega o Sport, a zaga para fazer o quarto, bicando a bola, joga pro campo de ataque, era o Biel que chegava por ali, a sobra de bola aqui no sistema defensivo da Ponte, com Kevson, mais atrás com Danilo Barcelos, já recebe, domina, perto da canhota, ligação direta lá na ponta direita pro Justen, bola passa pelo Justen, passa pelo Felipinho deu um drible de corpo ali para cima do Justen, tenta o lançamento, a bola vem espirrada pelo meio do campo, briga ali o Brian Borges com ela, domina, faz uma embaixadinha, domina bem a bola, finta bonita, escapa da marcação, bonito lance, abriu com o Kevson aqui pela esquerda, já rolou com o da hora, mas o Kevson, ele achou que estava jogando na altitude,
Então ele colocou um pouquinho mais de força, mas aí piora, né? Porque o altitude é mais rápido, né? Não teve jeito. Tentei ajudar ele, viu, Adriano Almeida? Mas ele foi mal. Foi muito mal o Kevson, muito mal o Kevson. 2 minutos e meio. A gente vai ter que controlar essa ansiedade. Ela precisa ter qualidade, tem que ter calma, paciência. Era um toque importante que podia chegar em condições do Brian Borges, mas muito forte. Tem todo o segundo tempo, 2 minutos. A gente precisa. Ela tá bem, tá fazendo a marcação, pressão, mas tem que como foi no primeiro tempo. Como foi no primeiro tempo. Até no gol. A linha de zaga da Ponte é próxima do meio-campo, então você encurta o campo para a equipe do Sport, todo mundo no campo de ataque. É o início de jogo com a Ponte pressionando. Vem Ponte para o campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita, era para o Diego Tavares. A marcação foi para cima dele, faz o corte e joga a bola para fora, arremesso manual para a Ponte, mais uma vez quem chega lá é o Justen. Toma a distância para fazer a cobrança, vai jogar a bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. Faz o arremesso, ela vem caindo ali no meio da grande área, de cabeça teve desvio, a bola tá viva, sobe, Benevenuto, de cabeça faz o corte da frente da grande área, quem estava lá para fazer o corte era o Carlos de Pena. Meio de bicicleta, meio esquisito, meio puxando a bola ali, a bola foi para fora, arremessa para a Ponte. Já cobrado lá pela direita, mais uma vez o Justen, vem para a cobrança. Dá uma distância ali, demora para fazer a cobrança, joga em direção à grande área. Lá pelo meio, Rodrigo Souza, de cabeça desvia. Quem conserta é o Madison, vai lá com o goleiro Thiago Couto, que bota a ordem na casa do Leão da Ilha, que vence o jogo por 2-1. 3 minutos e 50 de bola rolando deste segundo tempo. Vai jogando Sport mais uma vez no sistema defensivo. Lá do lado esquerdo, por ali com o Marcelo Aju. Bota a bola com o Benevenuto aqui pela direita. Tenta o lançamento, meio do caminho, Danilo Barcelos de cabeça, faz desvio. A bola vai lá para a grande área. O Marcelo corta, o Zé Lucas ali pelo meio, toca de cabeça. O Cleison corre para consertar, toca no Felipinho, devolve no Cleison, lá pela esquerda. Saída de bola da equipe do Sport, bola para fora. Tem arremesso manual já cobrado pela equipe da Ponte. O Justen fica com ela, domina, devolve mais atrás. Toca é feito, a bola vai sendo trabalhada ali pela equipe da Ponte. No círculo central do gramado com Brian Borges. O Kevson pede aqui pela esquerda, ele toca a bola no Da Hora. Faz a proteção, escapa da marcação, vem carregando ali o Da Hora. E encosta o Kevson, tenta a devolução, teve desvio no meio do caminho. Brian Borges briga pela bola e comete falta em cima do Barleta e vai tomar cartão amarelo. Adriana. Amarelo para o Brian Borges, ele pegou o Barleta mesmo. Pede agora até desculpas para o jogador camisa 30 do Sport, porque pegou feio mesmo, continua sentindo o jogador visitante aqui no gramado do Majestoso, mas já vamos ter o jogo retomado. Mas Cabela vai ter que ter uma aproximação, porque o David Da Hora ele tá saindo muito da área. E aí quando ele pega a bola aqui, ele olha para frente, não tem ninguém, porque era ele para estar lá. Então, quando ele faz esse papel do Brian Borges, precisa ter uma inversão. O Brian Borges precisa ser o mais avançado e aí o Diego Tavares, por exemplo, fecha e faz uma tabela, ou o Kevson ajuda. Não adianta o David Da Hora sair da área, porque daí ele olha pra frente e não tem absolutamente ninguém. Ele é o mais avançado. Ou não é ele para fazer esse papel, ou se ele fizer isso, precisa ter entendimento dos outros atletas para ter alguém mais avançado, para ter presença de área, porque senão a Ponte vai ficar rondando e não vai chegar no gol do Thiago Couto. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 5h40. Bola tá rolando o segundo tempo de jogo, 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1. Sport. 2. Lupe. Central da bola. E pelo Campeonato Brasileiro, virada do Vitória para cima do Fluminense. Renato Kaiser de pênalti coloca o time baiano na frente. Fluminense 1, Vitória 2 no Rio de Janeiro. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, finalzinho de primeiro tempo, o Atlético Goianiense vai vencendo o Ceará fora de casa, 1-0. Futebol Globo CBN. Os resultados aí mostram a noite dos rubros negros. Caramba, hein? Você é viu? Isso, hein? Sport, Vitória, Atlético Goianiense. Meu Deus, Tudo hein? visitante. Ô Lupe, não tem jogo na Argélia hoje, não? Camarões. Já vem a grande novidade da noite, hein? Calma. Meu Deus. 6 minutos e 40, saiu de Marco Barleta, só foi o tempo da Maca entrar, ele já tá de pé, sem mancar, sem nada, lá fora do campo, o torcedor pega no pé do Barleta, afinal de contas ganhou um tempo, olha, pelo menos quase 2 minutos, ficou parado para atendimento do Barleta. É falta aqui, quem vai cobrar? O Thiago Couto. Autoriza o árbitro, já faz a cobrança, joga a bola para o campo de ataque. Lançamento feito ali à frente da grande área, Perrotti sobe de cabeça, vem mais uma vez brigando pela bola. O árbitro para o jogo, pega uma falta em cima do Rodrigo Souza. É falta já cobrada pela equipe da Macaco. O Barleta já voltou ali no lance, ali não pode isso. O Barleta voltou exatamente onde estava a bola.
Tá tudo errado. Que timing errado do árbitro, hein? Pois é. Barleta chegou já no lance já. A bola tava... A falta foi desse lado, então espera um pouco pra entrar lá. Banco de reserva da ponta, tá todo mundo reclamando ali com o quarto árbitro ali, ó. Mas é com o árbitro a reclamação, que ele que autoriza, né? Já faz o toque de bola, a equipe do Sport na saída, fica todo mundo pedindo toque de mão. Barleta já pede a bola aqui pela direita. Ele faz o lançamento, domina, coloca no gramado. Quem passou lotado aqui pela direita foi Madison. Recebeu na ponta direita, o Sport chega, vai pintar cruzamento lá na grande área. Segunda trave, sobe Rodrigo Souza. Ela sobrou pela intermediária, batida de fora para fora do gol. Felipinho, autor do primeiro gol do Sport, soltou uma bomba de fora da área. Ela subiu, se perdeu em linha de fundo. E agora tem jogador, cara, acho que é o Perrotti que tá caído no meio da área. Tá sentindo lá de novo, camisa 9 da equipe do Sport. Para o jogo de novo, Adriano Almeida. E a torcida já tá muito na bronca com esse time do Sport, que já tá enrolando muito nesse segundo tempo, obviamente porque tá em vantagem no placar. Agora cabe lá o cartão amarelo levado pelo Brian Borges no lance anterior, foi o terceiro dele. Ou seja, ele está fora do próximo confronto alvinegro. A Ponte enfrenta o Londrina em casa na segunda-feira, dia 18 de maio. Toca a bola, a equipe da Macaca vem para o campo de ataque. O lançamento era para o Diego Tavares. Passa por ele, vai sobrando lá com o Thiago Couto. Goleirão com ela, domina, gira, já sai jogando lá pelo lado esquerdo com o Felipinho. Devolve a bola no Thiago Couto. 8h50, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. PSB 40. Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB. PSB 40. Propaganda partidária gratuita. Ponte Preta Esporte. 9 minutos e 40 de bola rolando, toca a bola, equipe da Ponte pela esquerda com Brian Borges, recua com o Danilo Barcelos, toca a bola ali com o Márcio Silva, lá do outro lado tá o Everton, a Ponte Preta vai tocando a bola, agora o Gabi, essa esfriada que o Sport deu com a caída do Barleta lá na frente da grande área, esfriou a Ponte, que a Ponte começou lá em cima, aí depois disso parou a Ponte. E o Márcio Goiano fez correções importantes no sistema defensivo da equipe do Sport. A Ponte não tem mais tanta liberdade, não consegue encontrar o espaço. Olha o lançamento. Olha a Macaca, chegou na grande área, batida pra fora do gol! Teve desvio, a bola vai para escanteio. O da hora perdeu o gol. O zagueirão subiu, o tal do Marcelo Aju não achou nada. Não achou nada, a bola passou por ele, sobrou com o da hora na saída do Thiago Couto, a bola foi pra fora, teve desvio, escanteio pra Macaca, Adriano Almeida. Mais uma bateção de cabeça dessa defesa do Sport, o da hora correu no limite, o goleiro foi com ele chutou na onde devia, houve desvio, escanteio pra Ponte. Escanteio, lado esquerdo, levantamento na grande área, a bola vem pelo meio, tá viva ali pelo meio, chega ali pra fazer o toque, fica todo mundo pedindo um toque de mão no meio da grande área, Adriano Almeida tá de frente pro lance aí, Adriana. Não vi toque, não vi toque. Agora, gol perdido, David da hora, né? Tudo bem, não contava com o erro do zagueiro do Sport, ok, mas ele errou. Tem que estar pronto. Tá cara a cara com o Thiago Couto, tinha que ter dado o toque certinho, partida difícil, Ponte perdendo em casa, cara a cara, não podia ter desperdiçado. Arremesso, Manuel cobrado, vem bola pra grande área, Marcelo da Ju sobe, a bola vai lá com o Cleison que fura, a bola volta com o Justen, lá na ponta direita, vai pro cruzamento, ela bateu em cima do Cleison, a Ponte tenta chegar, o ápice não foi nada, torcida pega no pé, sai jogando a equipe do Sport, tem a marcação forte ali pelo lado direito, chegava por ali o André Lima para fazer a roubada de bola para a equipe da Macaca, que já toca a bola pela esquerda, lado esquerdo quem vem é Danilo Barcelos puxando a Ponte para o campo de ataque, deu um tapa na bola, faz a abertura, entra a lateral do campo aqui do lado esquerdo com o Brian Borges, ele puxa pelo meio, faz o lançamento forte demais, lançou forte demais, Adriano Almeida. Muito forte para o Danilo Barcelos agora, que tá tentando às vezes uma ofensividade, mas dessa vez não deu nada certo. Segue Sport 2-1. Fosse uns 8 anos atrás, quando ele passou por aqui, acho que na primeira passagem do Danilo Barcelos por aqui, essa bola ele chegava com o pé nas costas lá no fundo.
Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 12 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1, Danilo Barcelos marcou. Esporte. 2, Felipinho e Marleta virou pro Leão da Ilha, Lupe. Central da bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, já encerrado, Coritiba e Internacional ficaram no empate em 2-2. Jogo em andamento, reta final, e o Vitória vai vencendo o Fluminense fora de casa por 2-1. Pela Série B em andamento, Atlético 0, Cuiabá também 0, e o Atlético de Goiás vai vencendo o Ceará por 1-0. Futebol Globo CBN. O Danilo Barcelos já tem amarelo. Ele vai ser expulso. O Danilo Barcelos, ele tá batendo boca com o quarto árbitro ali, por causa do posicionamento. Olha lá, aí o árbitro errado também. O árbitro errado também. Toca a bola, a equipe da Macaca vem ali pelo meio, a falta, tá anotada, é falta pra Ponte, não deu árbitro. Em cima do da hora, pra mim, falta, segue o Sport e sai jogando. Vai ficando nervoso a equipe da Ponte, briga ali pelo meio, Justen na roubada de bola, jogou Diego Tavares, vai programado também. Essa não foi. Essa ele tentou cavar. Sobra de bola mais uma vez com o Sport. Lá pela esquerda, trabalhando a bola, vem buscando ali o círculo central do lado, não tapa aqui do outro lado, passa ali pelo Benevenuto, Gabi Castro. O Barcelos não pode, o Barcelos já tem amarelo, ele não pode fazer o que ele fez aqui. E de uma dessa, o árbitro vem para advertir ele, aí é vermelho. Reclamou com muita veemência, né, o lateral esquerdo do Ponte Pretano, mas daí o árbitro, ele foi na quem tava não cumprindo com as regras, que era o Barleta, estava muito próximo do lateral, né? Deveria ter dado uma bronca no jogador do Sport, não no jogador Ponte Pretano. Jogo muito brigado, tá? Ponte com dificuldades para poder furar e vem Sport no ataque. Sport no ataque lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Barleta, cruzamento, segunda trave, Perrote bateu! Tiriguido! Esporte! Perrote! Jogada lá na esquerda do Barleta. Lançamento feito. Os jogadores da Ponte Preta estão pedindo impedimento no lançamento lá pela esquerda. Daqui a pouco a gente vai saber, mas o Perrote chegou no cruzamento, jogou pro fundo do gol. A 14 minutos deste segundo tempo, o Sport faz o terceiro para cima da Macaca. 3 pro Leão da Ilha, 1 para a equipe da Macaca, Adriana. O Barleta teve muito espaço pelo lado esquerdo para pensar essa jogada. Avançou até a linha de fundo, levantou a cabeça, conseguiu cruzar na medida. E aí mais falha do setor defensivo Ponte Pretano, porque o Perrote estava praticamente sozinho para chapar essa bola quase que no ângulo. Sem chances para o Diogo Silva. Muita reclamação do posicionamento do Barleta, mas em princípio o Bandeira correu para o centro do campo e o Sport faz 3-1. 3-1 para o Sport. Todo o time com banco de reserva e tudo foi comemorar junto com o torcedor presente aqui no Moisés Lucarelli. O árbitro da partida está chamando os jogadores de volta ali para reiniciar a partida. Chama a atenção de todos eles ali. O árbitro conversa também ali pelo meio o Márcio Silva. Mas está voltando, estão voltando os jogadores da equipe do Sport. Todos eles ali programados para o reinício da partida. Faz 3-1, Gabi Castro. Não vou me cansar de falar, Cabela. É o jogo da qualidade contra o esforço. Era um começo de segundo tempo brigado. A Ponte tentando, com dificuldade de chegar no campo de ataque. O David da hora perdendo o gol. O Sport não perde gol. Não perde gol porque tem qualidade. Tá no G4 da competição. Lucas Justen não marcou o Barleta na ponta direita. Esquerda de ataque do Sport. Vem o cruzamento. O Danilo Barcelos não marca o Perrote. Os zagueiros da Ponte não marcam o centroavante do Sport. Livre na área. Bateu cruzado no contrapé do Diogo Silva, 3-1, agora sim com merecimento. A gente falou que no primeiro tempo não teve merecimento, mas neste segundo tempo tem merecimento, porque tem muita qualidade a equipe do Sport, chega muito fácil, com muita tranquilidade, a Ponte marca muito mal, muitos erros defensivos, e aí o Sport não precisa chegar 10 vezes que nem a Ponte, o Sport não perde gol, chega e faz, chegou 1, 2, 3 vezes e vence por 3-1 com merecimento agora. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 16 minutos e meio. Bola tá rolando o segundo tempo de jogo. Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Sport. 3 para a equipe do Sport, Lupe. Central da bola. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, mais 2 jogos neste sábado. CRB encara o Operário às 8h30 da noite. E às 9h15 tem Juventude e Criciúma em Caxias do Sul. Futebol, vamos CBN.
Ponte mexeu, daqui a pouquinho a Adriana fala, porque vem Ponte. Danilo Barcelos faz a cobrança com as mãos, recebe de volta. Breca, olha, toca um pouquinho mais atrás. Atrás quem trabalha foi André Lima. Rola a bola pelo meio campo ali para a chegada do Márcio Silva. Lá do outro lado o Everton. Para fazer o domínio para a equipe da Macaca. Ele busca alguém, deu um tapa aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez com o André Lima. Trabalha, a equipe da Ponte chegando no campo de ataque, inversão de jogada. Lançamento foi feito lá para a ponta direita. Do outro lado, quem estava por ali era o Brian Borges. A zaga só para fazer o corte. Vamos lá, Adriano Almeida. Saídas e entradas da equipe da Ponte. Duas mudanças. Foi embora o camisa 5, Rodrigo Souza, para a entrada do 38, Tarek. E foi embora o 32, Kevson, para a entrada do 90, Rodriguinho. Vem mais uma vez tocando a bola ali pelo meio, a equipe do Sport, a saída de bola. Vem buscando espaço, vem chegada, falta anotada, o jogo está parado. Vamos conferir então aqui, Tarek em campo e também o 90, que é o Brandão, né? Rodriguinho. Rodriguinho é o 90, Gabi Castro. E aí, e as mudanças? O Kevson estava jogando improvisado aqui no ataque, né? Como lateral, então ele coloca o Rodriguinho, que é um jogador da posição, que tem mais velocidade, melhor no 1 contra 1. Kevson estava mal no segundo tempo, então ele vai para esse 1 contra 1. É uma Ponte Preta agora com um atacante jogando no ataque. E o Rodrigo Souza não estava dando a marcação que a Ponte necessita. O Sport ataca com muita facilidade, com muito espaço. A Ponte precisa aproximar. E aí entra o Tarek descansado, com mais força, para tentar ajustar essa marcação, porque o Sport tem muita facilidade nessa construção de jogadas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Rouba a bola, a equipe do Sport, a torcida começa a pegar no pé, hein? Torcedor começa a pegar no pé da equipe da Ponte Preta, porque vai trabalhando a bola de maneira... perde com muita facilidade. Agora quem perdeu com muita facilidade foi o Sport. Vem o Danilo Barcelos, na chegada a campo de ataque, evita a saída do árbitro, que não foi nada. Segue o jogo. Trabalha, o Sport está jogando. Biel carrega a equipe do Leão da Ilha para o campo de ataque. Ficou caído Danilo Barcelos ali pelo campo de ataque da Ponte, hein? Tá sentindo o camisa 14. Bota no campo de ataque mais uma vez Cleison. Recebeu lá do lado esquerdo, carrega a equipe do Leão da Ilha. Rola a bola com o Felipinho. Se apresentou na ponta canhota justa, encosta na cobertura, volta do Cleison. Rola a bola ali com o Depena. De volta, devolve a bola lá com mais uma vez ali o Felipinho. Ele breca, olha, faz a finta para cima do Justo, invade a área, tocou do lado, tabela feita, chegou na frente do gol, vai pintar o quarto gol, sobrou por ali, Felipinho foi pro gramado. Fica pedindo uma falta, mas tem jogador da Ponte, o Everton. Fica caído, fica sentindo demais lá. É o Justen que tá caído lá? É o Justen que ficou caído lá. Tá sentindo muito o jogador da equipe da Macaca lá na área, viu, Adriano Almeida? E até por isso o árbitro parou a tentativa de ataque do Sport, porque o jogador Ponte Pretano tá praticamente na pequena área ali e inclusive vai receber atendimento médico dentro do gramado. Fala, Gabi. Esse lance ficou evidente. Quem estava na marcação ali, perto quase da bandeira de escanteio, era o Diego Tavares, era um atacante marcando. E aí passou com muita liberdade, ficou próximo da área e o Justen, no último lance ali, conseguiu evitar o que seria o quarto. E já estão fazendo sinal ali de substituição, a torcida já está pegando no pé do lateral direito da Ponte, então muito provavelmente o Thales vem a campo. A Ponte já fez 2 alterações. Se entrar o Thales, vai ter só mais uma parada. A Ponte vai ter uma decisão a tomar aí, o Gabriel Remédio, conversando com a sua comissão técnica. Se realmente não tiver condições, né, vai ter que fazer uma alteração e trocar um lateral por outro. Perdendo em casa por 3-1, fazer só uma alteração, já podia pensar já em mais uma para a Ponte, porque ela está lutando contra o tempo. É contra o Sport e contra o tempo. Já passou de 20 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fala aí, presidente. No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. Ponte Preta Esporte. 21 minutos e 50, trabalha mais uma vez a equipe do Sport lá pela esquerda, bota a bola pela meia, Barleta devolve. Lá do lado esquerdo, mais uma vez, trabalha por ali o Carlos Depena e tem gol.
Tem gol, fala aí, meu caro Antônio Lupi. Série A do Campeonato Brasileiro, Kevin Serna empata pro Fluminense. Fluminense 2, Vitória 2. Finalzinho de jogo lá no Rio de Janeiro. Quando é substituição, o Thales está esperando fora do campo aqui, é só o árbitro mandar entrar. Tá com um a menos, não tem que esperar bola sair para essa substituição. Que eu saiba, não mudou a regra. Vem mais um ali, acho que a comissão técnica mandou esperar, porque vem o Elvis aí também, viu? Tem o Thales e o Elvis na lateral do campo. E a Ponte jogando com um a menos, porque o Justen já tá fora do campo, passou aqui à nossa frente, mancando pra caramba. Depois da falta sofrida lá no meio da área, lá, né, Gabi? Exatamente, não tem condições de jogo o Lucas Justen, faz uma falta boba no zagueiro do Sport, para o lance a Ponte volta a jogar com 11 jogadores de linha, entra o Thales e entra o Elvis. Então muitas vezes falta essa leitura de jogo, ó, a Ponte tá perdendo tempo, tá 3-1 pro Sport, fica tocando bola entre os zagueiros e a Ponte deixa. Faz uma faltinha boba ali, para o jogo e aí tem as substituições. Tá jogando a equipe do Sport aqui pela esquerda, trabalha a saída com o Madison. Bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, vai chegando ali o Márcio Silva, tem marcação em cima dele, demora para fazer o passe é do lado esquerdo aqui com o Da Hora. Recebeu o Da Hora, carrega pelo meio, devolve. Enquanto isso a Ponte vai ficando com um a menos, a Ponte vai tocando a bola. De um lado, de outro, vai trabalhando a bola. Vem com o Danilo Barcelos, já recebe a bola na perna da canhota, busca alguém pro passe, o passe curtinho. Do lado esquerdo aqui com o Brian Borges, puxa pela meia. Lançamento feito ali pelo meio, é falta! É falta para cartão. O Marcelo Aju já tem amarelo, hein? Marcelo Aju já tem amarelo, vai tomar vermelho. Marcelo Aju toma vermelho, é falta para a Ponte e um jogador a menos para a equipe do Sport, Adriano Almeida. Bem aplicado agora esse cartão que resultou na expulsão do jogador do Sport, porque ele agarrou assintosamente o Ponte Pretano. Falta bem marcada no momento em que a Ponte vai mexer 2 vezes, mas eu confirmo também a mudança do Sport. Anteriormente foi embora o meia dúzia do Sport, o Biel, para a entrada do camisa 48, Pedro Martins. Agora a Ponte vai fazer 2 alterações. A primeira, vai embora o 2, Lucas Justen, para a entrada do 22, o Thales. A outra mudança é a entrada do Elvis com a camisa 10 para a saída. Se vocês estiverem no visual, quem saiu, me ajudem. Agora. 8, André Lima. Tá fora para a entrada do camisa 10, Elvis, que já vai para a cobrança dessa falta. Nós estamos com 24 minutos deste segundo tempo. Tá 3-1 para a equipe do Sport. Tem uma falta para a equipe da Macaca. E o Elvis já está ali na cobrança. O Elvis já está ali, daqui a pouquinho o Gabi comenta as substituições na equipe da Ponte. Elvis na batida, perto da direita, levantamento lá na segunda trave, de cabeça o desvio, toca na rede. Pelo lado de fora, escanteio. Tocou no goleiro antes de sair ainda a bola, tá dando escanteio, auxiliar lá do... Demorou! Ele demorou para dar escanteio, viu, Adriano Almeida? Foi escanteio, assim, nossa, se ele não dá esse escanteio não é possível. O Elvis cobrou muito aqui. Já passando todos os jogadores, encontrou essa bola o Rodriguinho, subiu bem de cabeça, o goleiro do Sport foi junto, travou essa bola, senão acho que ela entraria e por isso é escanteio para a Ponte. Mais um escanteio para Macaca, é o 7º no jogo, o 6º para a Ponte. Lá pela direita o Elvis vai na batida de perto da direita, faz o levantamento, vem pelo meio lá dentro, de cabeça, subiu para fazer o corte lá no meio da grande área. A Ponte recupera a bola, mas o lançamento para ninguém. Foi lá, o Thiago Couto fica com ela com muita tranquilidade e o Sport vai mexer de novo, vai entrar mais, tem mais 2 jogadores ali, o 4 e o 23, viu, Adriano Almeida? Só para você já se inteirando aí, tá? Muito obrigada. O 4 e o 23 vem aí. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 minutos passados de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Esporte. O Esporte? O Esporte tem 3, Lupe. Central da bola. Fim de jogo no Rio de Janeiro, Fluminense e Vitória empataram em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem Bahia e Cruzeiro lá na Fonte Nova. Em andamento pela Série B, o Ceará vai perdendo em casa para o Atlético Goianiense, 1-0 Dragão. Vai lá, Adri, troca da equipe do Leão da Ilha. 2 mudanças. Foi embora Carlos de Pena com a camisa 10. Para a entrada do 23, Zé Gabriel.
Quem também foi embora foi o 25, o Cleison. Cleison sai para a entrada do camisa 4, Zé Marcos. Caramba, é o time do Zé, hein? Zé Lucas, Zé Gabriel e Zé Marcos. Mais um Zé. Fala, Zé Gabi. O Márcio Goiano reforça então seu sistema defensivo, né? Repõe, porque ele perdeu o Marcelo Azul, que foi expulso, e aí coloca o Zé Marcos, tira o Cleison, que já estava cansado, coloca o Pedro Martins para reforçar aí o seu setor de meio campo. A Ponte, uma troca de lateral por outro, não tinha mais condição o Lucas Justen e acaba colocando o Thales, e aí tira um jogador de meio campo, o André Lima, e coloca o Elvis para tentar organizar melhor a Ponte, deve jogar mais próximo dos atacantes, acho que o Brian Borges um pouquinho mais recuado e o Elvis deve jogar mais próximo dos atacantes. De jogador de meio campo, já eu falo como é que fica a configuração da Ponte, mas só o Tarek, tá? O resto é todo mundo do meio pra frente. Elvis. E o Elvis tá reclamando, falando lá na ponta direita pro Thales descer. Ele ia lançar o Thales não foi, tá reclamando com o Thales. Bola chega com o Everton. A Ponte vai tocando a bola toda ela no campo de ataque, joga com o jogador a mais. O expulso foi Marcelo Azul. Toca ali o Elvis, recebe, domina, encosta a marcação do Barleta pra cima dele, devolve a bola pela direita, livre de marcação o Everton, zagueiro que vem pro campo de ataque, rola a bola pela direita com o Thales. Dominou o Thales, vai pro cruzamento, nocauteou, hein? Foi a nocaute. Nocauteou lá, eu acho que é o Zé Gabriel ou é o Felipinho. Um dos dois ali, nocaute, porque a bolada deu pra ouvir o barulho daqui de cima, viu, Adriano Almeida? O Zé Lucas, nossa, tá se contorcendo em dores agora. Deve melhorar daqui a algum tempinho, mas sofrendo deitado no gramado, camisa 58 do Sport. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Continua atendimento lá o jogador da equipe, o Zé Lucas, jogador da equipe do Sport. O árbitro agora vai pedindo ali a maca, é isso? Pede a maca, os maqueiros já estão aqui na lateral do campo, prontos para entrarem, viu? Mas não foi pedido. Parece que ele vai se levantando, né, Adriana? Tem o departamento médico do Sport no gramado, mas não retiraram o jogador, e é por isso a bronca da torcida. Ele está sendo atendido dentro do gramado ao invés da maca tirá-lo para ganhar tempo no jogo. E a Ponte se prepara, daqui a pouco vamos ter mais uma mudança. 29 minutos. Olha, eu acho que de 29 minutos, se nós tivermos 10 de bola rolando, foi muito segundo tempo, viu, Gabi? O Sport faz muita cera e o árbitro, ele permite isso. Olha o tempo que ele demorou. Agora ele pede a maca, porque ele já não entrou e o jogo já poderia ter recomeçado. E ele vai levantar os maqueiros. Ó. O jogador, ele tá do lado da linha lateral. Então, assim, o árbitro, ele permite com que o Sport faça cera. O Sport está na dele. Tá ganhando o jogo fora de casa, ele vai gastar o tempo. É o árbitro que precisa coibir isso. Muito bem, mais uma troca da equipe da Ponte. Vem aí o Baianinho. Saiu o Diego Tavares com a camisa 7 para a entrada do 26, Daniel Baianinho. Vem Ponte Preta, lançamento para o campo de ataque, ela passa por toda a grande área, vai sobrando com o Diego Baianinho, fez a finta e já saiu com bola e tudo. Tiro de meta que favorece a equipe do Sport. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol na CBN Campinas. 30 passados deste segundo tempo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Ponte, Danilo Barcelos. Esporte. 3, Felipinho, Barleta e Perrotti. Lupe. Central da Bola. E amanhã tem decisão aqui na CBN Campinas. O Vôlei Renata vai em busca do título inédito da Superliga. Às 10 da manhã, no ginásio do Ibirapuera, a equipe de Campinas enfrenta o Cruzeiro. Quem vencer, leva o troféu para casa. Futebol Globo CBN. E o Baianinho já está se encrespando ali com o Madison. Ele tentou empurrar o Madison, depois o Madison tentou empurrar ele, os dois caíram fora do campo e nenhum deles conseguiu tocar na bola. Arremesso Bonão já cobrado pela equipe do Sport. Barleta sobe de cabeça, ela vai no da hora, volta com o Baianinho, toca na bola, Baianinho brigando pela bola, último toque do Baianinho, bola para fora, outro manual que favorece a equipe do Sport aqui pela direita. 31 minutos e meio deste segundo tempo. Bola para fora do campo, aliás, tem bola no campo. Vai lá o Gandula lá para tirar a bola do campo. Enquanto isso, o Sport demora uma eternidade para fazer a cobrança do arremesso manual. Agora sim, faz o arremesso, joga no campo de ataque, Perrotti. Briga ali com o Márcio Silva, os dois vão pro gramado, a sobra de bola é com Tarek e o árbitro para. Entendi.
Aí ele deu a falta para ser cobrada pelo Diogo Silva, que estava com a bola. Então, existe uma coisa chamada vantagem. Pois é, e a Ponte estava levando. Elvis vai no campo de ataque, o lançamento é para o Thales. Corre, Thales, corre, Thales. Corre, Thales! Calma, olha a placa aí, cuidado. Cuidado, quase que ele atropelou a placa, Adriano Almeida. A velocidade e a vontade foram boas, mas na hora de dominar, nada certo. Só tiro de meta para o Sport que vai vencendo e não tem pressa alguma. Vai lá de novo o Thiago Couto para fazer a... Quase que eu misturei o nome dos goleiros. Agora eu mandei um Diogo Couto. É o Thiago Couto que vai para a cobrança do tiro de meta. O Márcio Goiano vai mexer de novo. E a equipe do Sport não tem pressa nenhuma. Nenhuma. Despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento lá pelo lado esquerdo de ataque do Sport. Quem chega para fazer o corte foi o Thales. Bola recuada, começa de novo a equipe da Macaca, lançamento aqui para o Danilo Barcelos. Pertinho da lateral do campo, ele breca, olha, toca ali pelo meio. Vem Brian Borges, que, como disse o Gabi, antes de começar o jogo, estaria em todas as partes do campo, está mesmo. Estava na ponta esquerda, estava na armação de jogada, está de marcador de meio campo agora, daqui a pouco ele vai estar na lateral. É só o Danilo Barcelos abrir o bico. Ele é um segundo homem de meio campo agora, o Brian Borges. O Tarek virou o primeiro homem de meio campo da Ponte e o Brian Borges é o segundo homem de meio campo para tentar fazer com que essa bola chegue ao Elvis. Eles estão jogando bem próximos, o Brian Borges e o Elvis, isso é importante, mas a Ponte falta poderio ofensivo para poder chegar no gol do Thiago Couto. Com um a mais, a Ponte ela não consegue chegar ao gol adversário. O Elvis está caído ali, vai se levantando, é jogador do Sport caído também. O árbitro está com o cartão amarelo na mão, é isso, Adriano Almeida? Ele já aplicou o amarelo para o camisa 60 do Sport, Felipinho. E o Elvis tomou uma pancada do Felipinho e agora se levanta, mostra a camisa, tentando argumentar com o árbitro que era um lance para expulsão. O árbitro apenas aplicou o amarelo. Tem outro jogador do Sport agora caído. Vai chegar a Maca para atendimento. Daqui a pouco eu confirmo quem é. É o Zé. Tem um monte de Zé aí. É um deles, viu, Adriano Almeida? Deve ser. 34 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo. CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Os jogadores não ajudam. Os jogadores não ajudam também. Agora o árbitro também, ele não impõe respeito. Ele não impõe respeito. E o time do Sport vai fazendo o que quer. Esse que é o problema. Os jogadores, a gente sabe como é que é. São marrentos, são catimbentos. E o árbitro não impõe respeito. O árbitro vai perdido, segue tiroteio. Falta ele não sabe... autoridade, pulso pro árbitro. Ele não sabe se manda trocar, agora vai trocar. Olha lá, agora vai trocar. Agora está acontecendo a troca na equipe do Sport, da Adriana. Que coisa, o 7 entrou. Já confirmo, Cabela. 7h68 vem aí também. Que demora, gente. Olha, eu volto a repetir. Com 29 minutos eu falei que nós não teríamos nem 10 de bola correndo. Agora estamos com 35, dos 29 para cá também não tivemos. Ou seja, quero ver quanto vai ser de acréscimo depois no final do jogo. Quero ver lá depois dos 45. 35, toque, CBN marcou, é falta que favorece a equipe da Macaca. Barcelos e Elvis, os dois na cobrança da falta. Barcelos levantou pelo meio, desviou, a bola tá viva ali pelo meio, a batida no bate e rebate em cima da linha, tirou, brigou pela bola, a equipe da Ponte, Giriguidu! Que confusão! Todo mundo em cima do árbitro! Gol! Da Macaca! Time inteiro do Sport em cima do árbitro, jogadores da Ponta em cima da arbitragem, aqui fora do quarto árbitro, vai todo mundo pra cima do quarto árbitro também. Que confusão nesse momento no gol da Ponte, Deus Iriguidu. Não sei nem quem marcou. Você conseguiu ver daí, Adriano Almeida? Márcio Silva foi o último que tocou na bola. Depois do cruzamento do Elvis, essa bola ficou muito viva na segunda trave. Com os zagueiros do Sport, o goleiro Thiago Coelho tentando agarrar mais jogadores da Ponte, como o Tarek, o Rodriguinho e também o Márcio Silva. Foi o último, camisa 15, Ponte Pretano. Quem tocou na bola, muita reclamação, mas a Ponte diminui 3-2. Giriguidum para Márcio Silva. A 36 minutos deste segundo tempo, a Ponte diminui 2 para a Ponte, 3 para a equipe do Sport. Que confusão. Ih, foi pro VAR. Foi pro VAR, o árbitro foi chamado, vai pro VAR ali. É a falta de autoridade do árbitro dentro de campo. Ele é muito fraco, o árbitro é muito fraco.
ele não consegue marcar nenhum lance. Tudo ele depende do VAR. O lance de mão do Danilo Barcelos foi muito claro e ele não deu pênalti. Agora, ele fez o sinal do VAR, ele não consegue chegar ao VAR, então ele não tem autoridade nenhuma em campo. Os atletas fazem o que querem, o tempo vai passando e ele tá lá, parado em campo. Olha, já estamos com 37, o tempo corrido, 37 minutos desse segundo tempo. Eu não sei se você tem um scout do jogo para ver o tempo de bola rolando, porque, olha, é algo assim absurdo. Eu não sei se o Lupe lá no estúdio teria acesso a isso, Lupe, mais facilmente que nós aqui na cabine, porque é algo absurdo o tempo parado nessa segunda etapa, principalmente. É muita coisa. O árbitro está lá na cabine do VAR, depois da confusão e o gol da Ponte. Eu nem acabei de anotar aqui na minha papeleta aqui, viu? Eu nem acabei de anotar ainda aqui na minha papeleta. Aí todo mundo lá pra cima, ao redor ali da cabine, e o árbitro tá anotando, olha lá. Não valeu nada. Anulou o gol da Ponte. Fala, Lupe. Confesso que eu não sei o porquê ele tá anulando esse gol. Eu também. Talvez seja ali uma possibilidade do goleiro Thiago Couto. Ele fez a defesa, só que aí a bola acaba... na verdade, quem finaliza é o Rodriguinho com a 90. Ele tira a bola do braço do goleiro. O goleiro estava com a posse da bola e o Rodriguinho, ele finaliza. E aí a bola sobra para o Márcio Silva. Não sei, o goleiro estava com a mão mole. E aí por isso que teve a finalização. Achei que o gol da Ponte foi um gol legal, mas o árbitro alegou que a bola estava nos braços do goleiro Thiago Couto quando o Rodriguinho finalizou, e aí depois sobrou para o Márcio Silva e não tem a estatística de bola rolando. Muito bem. É que nós falamos, a gente está se tornando repetitivo, né? Mas é porque ele age dessa maneira, o senhor Paulo Henrique Volkopf, que apita um jogo grande entre Ponte Preta e Sport, duas tradicionais equipes do futebol brasileiro, né? Uma num problema seríssimo de administração e o outro, o Sport, que o ano passado fez a pior campanha da Série A do Campeonato Brasileiro e voltou para a Série B e quer se redimir, quer voltar. Então o jogo é tenso e o árbitro, pior situação, escanteio para Ponte, levantamento, primeira trave, sobe de cabeça para fazer o corte ali na primeira trave, o jogador da equipe do Sport, que é o Valério Felipinho. A bola volta lá para o Elvis, é mais um escanteio. Esse é o 8º escanteio do jogo para a equipe da Ponte, hein? Vai lá o Elvis de novo no 8º escanteio para a equipe da Ponte. Levantamento feito, subiu o Thiago Couto, deu um tapa na bola. Ela vai sair do outro lado em arremesso manual, é para a Ponte. Daqui a pouquinho a Adriana vai confirmar quem saiu na equipe do Sport, quem entrou. Entraram aí o 7 e o 68. Daqui a pouquinho ela fala. Cruzamento da grande área. A bola tá pelo meio. A sobra batida. Cruzada para fora do gol. Teve desvio aí, Adriana Almeida. Tá dando escanteio. Sim, escanteio. Aproveito para confirmar as trocas. Saíram o 13 Madison e o 58 Zé Lucas. Para as entradas do 7, Thiago Felipe e 8 Max. Escanteio para Ponte, o 9º escanteio. Que é isso? Ô Danilo Barcelos, o que é isso, Danilo Barcelos? Que escanteio, ele lançou pro Sport do escanteio. E agora ali pelo meio o Everton recuperou a bola, Baianinho já toca lá no campo de ataque, lá pelo lado direito com o Rodriguinho, puxou na perna da canhota, brecou, olhou mais atrás com o Elvis, preparou o cruzamento, vem bola para a área, chega a zaga do Sport para fazer o corte mais uma vez ali pelo meio, o Sport joga um a menos e vem para cima da Ponte, vem carregando a bola ali pelo meio, mais uma vez vai tocando ela, vem carregando pelo meio, quem chegava ali para fazer o toque era o Pedro Martins, o lançamento foi feito forte, lá com o Diogo Silva. Gabi Castro, 40 minutos, Gabi. Jogo aberto ainda, apesar da vantagem do Sport de 2 gols, mas é uma Ponte Preta que vai para o ataque com tudo. O Sport também comete erros defensivos. A Ponte tem chance, precisa marcar esse segundo gol logo, está explorando bem as laterais, mas precisa ainda daquele finalizador. Então precisa se aproximar do gol. David da Hora ainda em campo, né? Brian Borges, a Ponte precisa ter a força ofensiva, ela tá tentando. Ponte no ataque, lançamento para grande área, só Benevenuto de cabeça para fazer o corte é feito ali pelo meio, a Ponte briga ainda, mantém a bola no campo de ataque, ali pela direita, o zagueirão Everton, rola a bola com o Elvis na frente da grande área, deu um tapa nela, Rodriguinho preparou, bateu travado, na hora H foi travada, a bola volta com o Rodriguinho, Thales ali ao lado dele, ele rola a bola na entrada da grande área, vai para a tabela, a bola voltou pelo meio, tenta o cruzamento por baixo, o corte foi feito lá no meio da grande área, por ali com o Zé Marcos, bola vem mais uma vez da Ponte, Baianinho, perdeu pro Barleta, já tenta imprimir velocidade, vem para cima a Ponte, faz o corte, o árbitro nota a falta. O Brian Borges fez o corte, beleza,
O Baianinho vinha na corrida, atropelou o Barleta, Adriana Almeida. Christian Barleta, que inclusive está suspenso do próximo jogo contra o CRB, próximo jogo do Sport. Ele tomou cartão amarelo na grande reclamação que depois culminou na anulação do gol do Ponte Pretano. 42 minutos, 42. 3-1, o Sport está ganhando, a Ponte vai amargando mais uma derrota, segunda seguida, vinha de 2 vitórias, perdeu pro São Bernardo na última rodada e vai perdendo em casa pro Sport 3-1. Vai tocando a bola a equipe da Macaca, hein? Vai tentando mais uma vez a Ponte chegar para diminuir o placar. Já conseguiu, mas o gol foi anulado. Tocou errado a bola, o Thales, a sobra com o Perrotti, bateu travado na hora H pelo Everton. Bola vai para fora em escanteio que favorece a equipe do Sport, é lá pela ponta canhota, Adriana Almeida. Escanteio providencial. Everton fez esse corte importantíssimo, depois vibrou muito porque o Perrotti estava muito bem nessa bola, com o ataque do Sport muito grande ali para cima da defesa ponte pretana. Escanteio para o Sport. É lá pela esquerda, é mais um escanteio do jogo. Segundo para a equipe do Sport, 1 no primeiro tempo e agora, hein? Mais um agora. 43 minutos. Vai lá para a cobrança o Barleta. Vai lá para a cobrança o Barleta. Vai se ajeitando lá o Barleta para a cobrança, hein? É o 10º escanteio do jogo, segundo para a equipe do Sport. Vai todo mundo ali para o meio da grande área. Sem pressa nenhuma para a cobrança de novo, né? Eu quero ver o acréscimo, hein? Estou de olho aqui na lateral do campo. Eu quero ver a quantidade de acréscimo que o árbitro vai dar para o jogo. Escanteio, é lá do lado esquerdo, Barleta na bola, faz o levantamento, primeiro pau, sobe Tarek de cabeça para fazer o corte. Chega mais uma vez, o toque foi feito ali pelo lado esquerdo com Pedro Martins, a ponta, tenta a recuperação de bola, Felipinho já faz o corte para a equipe do Sport. Mais uma vez o Pedro Martins toca na bola, recua a equipe do Sport, vai tocando a bola, gastando tempo, a equipe do Leão da Ilha vence o jogo 3-1, trabalha mais uma vez ali pelo meio, mais uma vez era o Pedro Martins com ela, o árbitro volta, pega uma falta, que seguir em vantagem. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática. E você, Tabata Amaral? Esse time está crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar decisão. Mulheres com história e entregas reais. Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pé de Meia e a Licença Paternidade. Um time que olha para frente. Que tem a força das mulheres para fazer acontecer. PSB pra frente. Ponte Preta Esporte. Opa! Tem uma falta, o impedimento marcado no ataque da equipe da Ponte Preta. Vai lá o Thiago Couto sem pressa nenhuma para a cobrança, pois não, Adriana. Público e renda esta noite no Majestoso. Público total 4.803. 4.803 pessoas para uma renda de R$124.440. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, teremos 9 minutos de acréscimos. Tem falta para a equipe da Ponte, não, impedimento marcado rapidamente, já cobrado pela equipe da Ponte, 45, 9 de acréscimos, vamos a 54. Sai trabalhando a equipe da Ponte com o Everton, carregando a Macaca para o campo de ataque, ali no círculo central do campo, ele levanta a cabeça, busca alguém para o passe, o passe é feito lá na ponta direita, lançamento é para o Rodriguinho, entrou na grande área, chega o zagueiro, dá um bico na bola, joga para fora do campo, escanteio para a Ponte, é lá pela ponta direita, Adriana. O Filipinho fechava por ali, impediu, depois deu um chutão para cima. E o Elvis corre ali para a cobrança, escanteio pelo lado direito. 11º escanteio no jogo, nulo para a equipe da Ponte. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. A Ponte vai em busca do segundo gol, tá perdendo por 3-1. Elvis na batida. Vem bola para a grande área, preparou o levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça para fora do gol. Subiu o Márcio Santos de frente pro gol, deu uma testada, a bola vai para fora. Só tiro de meta, Adriana Almeida. Tava sem marcação, bem posicionado, tentou muito o canto, mas se lamenta. A bola sai por alguns centímetros, segue 3-1 Sport. Thiago Couto vai lá, 9 de acréscimo. Olha, sinceramente, era para ser mais de acréscimo. E ficou parado o jogo no segundo tempo, é algo fora do comum, né? Mais uma vez. Vai para a batida o Thiago Couto. Já despacha a bola em direção ao campo de ataque. Sobe de cabeça o Baianinho, passa por ele.
Bola vai sobrando aqui pelo lado direito, o arremesso é manual, Danilo Barcelos está por ali. Faz o arremesso manual, joga com o Márcio Silva. Faz o domínio, o zagueirão devolve do Barcelos. Lado esquerdo vai trabalhando a bola, todo encolhido o Sport, que joga com a menos. Foi expulso o Marcelo, zagueiro, Marcelo Aju. No campo de ataque, lançamento feito, Felipinho escora de cabeça. A bola vai correndo lá, Pedro Martins tenta evitar a saída, não consegue. Ele toca na bola, cai do outro lado, passa por cima da placa, vai para fora e o árbitro tá dando o quê? Posse de bola para a equipe do Sport, é isso, Adriana? É, lateral para o Sport, ele tá dando. O Elvis vai à loucura. Agora eu tô em dúvida se ele não marcou falta a favor do Sport, porque me parece que o Elvis deu esse empurrão assim no jogador do Sport. E é isso mesmo, é falta e mesmo assim a torcida grita o nome do camisa 10 da Macaca. E o cara caiu atrás da placa, ele levantou, pulou a placa e deitou no gramado agora. Agora ele caiu no gramado. É brincadeira isso, gente. O Barcelos vai lá. O Barcelos já tem amarelo. O Barcelos vai lá para tentar tirar o jogador dali, mas ele já tem amarelo. A confusão tá instalada lá de novo, Adriano Almeida. E é o Pedro Martins o que caiu no gramado e por isso a reclamação continua. Jogadores da Ponte começam ali a confusão, empurram alguns jogadores do Sport que não deixam por isso mesmo. O árbitro vai tentar fazer o jogo recomeçar, mas ele tá fora da confusão, ele deixa os jogadores brigarem, se empurrarem e sai dali. Ele é um bananão. É muito fraco, ele não tem autoridade, ele não tem cacife para Campeonato Brasileiro de Série B. Ele não tem cacife para essa divisão. O árbitro, ele é muito ruim, ele não coíbe o antijogo, ele não faz nada, ele fica parado, o tempo vai passando, ele deixa os atletas se resolverem, a confusão está instalada, o auxiliar, o bandeira de número 1 do outro lado é que está resolvendo essa situação. Então é um árbitro muito ruim que deixou o Sport fazer o antijogo, a cera durante todo o jogo e agora aplica cartão para o Diogo Silva, que com razão reclama com o árbitro. Eu acho que foi para o Márcio Silva, viu? Eu acho que foi o cartão pro Márcio Silva. Os dois estavam ali, mas o Diogo estava chegando. Sei não, eu acho que foi pro Márcio Silva. Daqui a pouquinho a Adri confirma para nós. Vamos lá, mais 2 minutos de paralisação. Vai todo mundo lá, de novo, olha lá. Pois é. Esse é o futebol brasileiro. Falta cobrada, vem bola para campo de ataque, lançamento foi feito. Barlita, o Perrote recebeu lá pelo lado esquerdo, marcação para cima dele, a bola vai para fora, último toque do jogador do Sport. O arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. 49, já tivemos 4 de acréscimos, mas acho que não foi jogado nem 3. Trabalha mais uma vez a equipe da Ponte Preta, tenta sair do Sport, faz o quarto ali pelo meio, ela sobra com o Brian Borges. Lançamento feito, o zagueiro do Sport estava lá para fazer o quarto, sobra de bola ali com o Pedro Martins, briga pela bola, a Ponte recupera a bola, toque é feito, lançamento lá em direção à grande área, chega por baixo o Benevenuto. Dá um bicão na bola, joga para fora do campo, a Ponte tem pressa, já faz o arremesso manual, já cobrado, vem com o Tarek, finta bonito, o Tarek carrega a Ponte lá do lado direito, recebe por ali o Rodriguinho, faz o domínio, busca alguém para o passe, o Rodriguinho está na área, por ali quem faz o toque, fica com ela ali, era o Thales. Bola recuada, o árbitro tá parando porque saiu com bola e tudo, o jogador da equipe da Macaca. É isso, Adriano Almeida? Numa hora dessa? Sim, saiu com bola e tudo, sim, o Rodriguinho. E eu só confirmo o cartão anterior era para o Márcio Silva mesmo, aplicado então amarelo para o zagueiro da Macaca. 50, toque CBN já marcando 50. Vamos a 54, se não der mais nenhum acréscimo, o árbitro do jogo, hein? Toca na bola mais uma vez a equipe da Ponte, tenta chegar no campo de ataque, briga por... Aí também não dá, né? O da hora entregou de graça a bola ali. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Trabalha a bola, a equipe da Macaca pelo círculo central do gramado, vem com o Brian Borges, era o último homem da ponta do Brian Borges. Tá de zagueiro agora, viu, Gabi? Daqui a pouco você fala, olha lá. Ele veio aqui, tava aqui atrás sozinho. E os zagueiros estão na frente. É o Coringa, tá tentando de todas as maneiras. Vai trabalhando mais uma vez o Everton, zagueirão lá pela meia direita, deu um tapa na bola pro Thales. Rente a lateral do campo, vai para... Ô, Thales. O Iago estava parado à sua frente, você tem que tirar a bola dele para fazer o cruzamento. Bateu no Iago, foi para fora, arremesso manual. O próprio Thales vai na cobrança. Toma a distância para fazer o arremesso, ele busca alguém para o passe, ninguém se apresenta, joga a bola ali para o Brian Borges, que está lá agora, lá de ponta direita.
Volta a bola mais atrás com o Everton, zagueiro, cruzamento na grande área, sobe a zaga do Sport para fazer o corte. A bola volta ali pelo meio campo com o Márcio Santos. Tem o Elvis do lado, o Elvis já dá um tapinha na bola, devolve lá pela direita com o Everton. Volta a bola com o Elvis chama alguém para ninguém se apresenta, ele chama alguém para ele fazer o passe, para sair da marcação, ninguém se apresenta. Bola vem com o Márcio Silva, encontra o Barcelos aberto pela ponta canhota, Barcelos, finta bonita, escapou a marcação, vem cruzamento para a grande área, teve desvio no primeiro pau, passa por todo mundo, para fora, escanteio. Lá pela direita, que favorece a equipe da Macaca, o Elvis tem pressa, Adriana. É mais um escanteio para cobrar o Elvis, depois da tentativa de cruzamento do Barcelos. Zaga do Sport vai se segurando. Vem bola para a grande área, 10º escanteio para Macaca, o Elvis na batida, primeiro pau, fez o desvio do primeiro lance ali o Iago. A bola vai sobrando na segunda trave com o Brian Borges, protege a bola, a marcação encosta para cima dele, tem 2 jogadores para cima do Brian Borges, ele tenta a fita, o Barleta faz o corte, último toque do Brian Borges, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Sport, 52,5. Reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli, sem pressa nenhuma ali para a cobrança. Quem chega para a cobrança agora foi o Augusto, faz o arremesso. Márcio Silva faz o corte, joga a bola para fora, vai de novo ali o jogador do Sport para fazer a cobrança com as mãos no arremesso manual. 3-1, Sport ganha. Metade do segundo tempo jogando com um jogador a mais. A Ponte Preta vai perdendo por 3-1. E agora teve um encontrão do Barcelos, Danilo Barcelos ali com o Barleta. Mais uma vez, é desde o primeiro tempo isso, né? Os dois ali, olha lá, agora se abraçaram ali, tá tudo certo. O arremesso manual cobrado, o Márcio de cabeça, quem fez o toque foi o Everton. Dá um bicão na bola lá atrás, o Zé Marcos. Bola sobe, desce, cai de novo ali o jogador, que agora é o Perrote, fica pedindo outra falta. 53. O Sport tá ganhando o jogo. Na bola e no antijogo também. Barleta, sobra de bola ali pela meia, faz a finta, carrega, passa, escapa da marcação, de frente para a grande área, batida para fora do gol. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Último giro do cronômetro. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. E não tem aqui nada de acréscimo a mais. Ou seja, depois dos 45, ficou parado mais de 3 minutos para o atendimento do Pedro Martins. Lá até agora nada. Vem mais uma vez a ponte para a grande área, cruzamento feito, sobra de bola, passou pelo Pedro Martins, brigou pela bola, ficou com ela, protegeu, vai segurando a bola, toca ela, vem para o campo de ataque, mais uma vez a equipe do Sport, 2 contra 2, rola a bola para o Perrote, aqui pela direita, o Baianinho vai para cima dele, toca a bola, Baianinho. Para fazer a roubada quando apita o jogo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Sport 3 pro Sport. Central da Bola. Com Antônio Lupi. 8 horas e 31 minutos, ponto final no Moisés Lucarelli. O Sport de virada venceu a Ponte Preta por 3-1, resultado que joga a Macaca novamente para a zona do rebaixamento, e o Sport, por enquanto, lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida, não sei se vamos ouvir os personagens da Macaca no jogo, mas com você, a saída dos atletas. Será que alguém vai falar, Dri? Olha, Lupe, jogadores da Ponte ainda bem distantes aqui da saída do túnel. Eu dou o destaque do torcedor, né? Depois dos 40 minutos, as arquibancadas já começaram a ser esvaziadas no Majestoso, como um claro sinal de que a torcida não acreditaria nem que o time conseguiria chegar a esse empate, né? O que também, obviamente, se confirmou, a Ponte perdendo por 3-1. Torcedor agora, poucas vaias, pouca reação depois de mais essa derrota em casa, dessa vez para o atual líder da competição, uma derrota que recoloca a Macaca na zona de rebaixamento. Jogadores ponte-pretano aí, o primeiro bloco começa a se aproximar aqui da saída do gramado. À frente, o Elvis, que é aplaudido aqui por uma parte dos torcedores próximos à Vitalícia. Geralmente o Elvis fala, né? Vamos ver se ele serve aí de pelo menos porta-voz desse elenco ponte-pretano. Balança o dedo em sinal negativo, ou seja, não teremos fala do Elvis. Os outros jogadores ponte-pretanos também cabeça muito baixa. Ninguém quer falar desse momento. Vamos ver se
Rodrigo Souza ou Diogo Silva, o goleiro Diogo Silva. Diogo, falar um pouco desse momento Ponte Pretano e mais essa derrota aí, dessa vez para o Sport. 2 derrotas seguidas, não tem como se manter fora do Z4. Jogamos com uma equipe grande, que está bem treinada, está num momento muito bom e você não pode vacilar. E nós vacilamos, o cara quando chega dificilmente erra. Esse é o Diogo Silva, então, goleiro Ponte Pretano falando. Agora o colega repórter vai... Vou tentar falar aqui com o Baianinho, que entrou no segundo tempo, para falar um pouco desse momento Ponte Pretano. E mesmo a Ponte com um jogador a mais não conseguiu o empate. Boa noite. A meu ver, a gente fez um bom jogo, né? Acabamos tomando ali os gols no momento de atenção. Mas, ao meu ver, a gente fez uma boa partida. Apesar do resultado, né? Mas agora é descansar, continuar trabalhando, que tem mais jogo em casa. Aí o Baianinho também com muita pressa aqui falando. Deixa eu ouvir um pouco do Diego Tavares, ver se ele fala aqui conosco. Poderia ter aproveitado ali no contra-ataque, ter feito o segundo, terceiro gol, mas é isso, é continuar trabalhando, né? Baixar a cabeça. Temos uma semana cheia aí para treinar, para corrigir os erros aí, para próximo jogo dentro de casa contra o Londrina, conquistar a vitória e sair da zona de rebaixamento. Tavares, não dá para fugir do assunto de salário atrasado. Vocês vinham de 2 vitórias, depois toma 3 do São Bernardo, perde mais uma, o time volta para a zona de rebaixamento e os salários continuam atrasados. Como é que fica a cabeça para seguir o trabalho, como você acabou de falar? Nós estamos se batalhando bastante, se dedicando todos os dias no treinamento. Quando dentro de campo ali estamos dando a vida. Infelizmente o resultado está vindo. Também enfrentamos uma grande equipe, que é a equipe do Sport. Igual eu falei, saímos vencendo, não poderia ter levado esses gols, mas é corrigir os erros, continuar treinando aí para, se Deus quiser, conquistar uma vitória diante do nosso torcedor no próximo jogo. Esse é o Diego Tavares, vamos ver se o Danilo Barcelos fala com a imprensa, normalmente ele fala e ele vai parar aqui na zona mista, falar um pouco sobre esse gol e esse retorno também, apesar da derrota. Derrota, né? Acho que o gol, óbvio, a alegria é momentânea, né? Mas trocaria tudo por essa vitória em casa. A gente sabe que o nosso campeonato é dentro de casa, com o nosso torcedor. Infelizmente, enfrentamos uma grande equipe hoje. Depois do gol, demos uma baixada e acabamos tomando a virada. Buscamos o resultado, tentamos de todas as formas, mas infelizmente não foi hoje. Vamos para a próxima, trabalhar mais uma semana bem e tentar recuperar o mais rápido possível. Individualmente falando, você não marcava desde 9 de fevereiro do ano passado no derby contra o Guarani aqui no Majestoso. Fala sobre esse seu momento e voltar a marcar o gol, apesar da derrota. Felicidade, né? Agradecer a Deus e desejar esse gol para minha família, né? Que suportou todo esse tempo aqui, essa dificuldade que a gente vem passando dia a dia, né? Uma lesão muito séria, enfim, tô voltando aos poucos, ganhando confiança aos poucos. O gol veio para coroar um pouco essa volta de muito tempo parado. Tô feliz. Danilo, e questão financeira, o quanto que atrapalha? O Danilo Barcelos não quis falar mais, viu, Lupe? Mas vou tentar ouvir mais um jogador aqui, Ponte Pretano. Beleza, Adri, a gente aguarda aí, você fica à vontade. O Danilo Barcelos que marcou aí o primeiro gol, mas também acabou cometendo ali o pênalti, né, para virada do Sport na reta final do primeiro tempo. A Adriana Almeida ainda ouvindo, né, ou aguardando mais Lupe, já acabou aqui, o último jogador já saindo aqui do gramado. Eu vou ficar por aqui. O Márcio Silva, vou tentar. Temos tempo aí? Temos, fica à vontade, Adri. Deixa eu tentar falar então com o Márcio Silva. Márcio, por favor. Não quer falar, já pediu para não falar. Então eu ia perguntar pelo menos da sensação daquele gol que depois foi anulado, que você viu bem aí e para mim aqui no visual também. Foi gol legítimo da Ponte, o que seria o segundo, mas infelizmente anulado. Lupe. Beleza, Adri, valeu. Foi a visão que eu tive do lance, né? Aqui com o replay da emissora que transmitiu o jogo. A bola estava no chão e o goleiro Thiago Couto estava segurando a bola com uma das mãos no chão. Isso. Aí o Rodriguinho, né, o 90, ele dá uma bicadinha na bola, dá uma bicadinha na bola. Aí ela fica viva, pererecando, aquela bola bandida, como o Carlão de Freitas gosta de falar. E o Márcio Silva, que não é bobo nem nada, mandou a bola pro fundo da rede. Na minha opinião, um gol legal, mas que na visão do árbitro de vídeo... Como é que chama o árbitro de vídeo, Odri? Você tem o nome dele aí?
Tenho, Lupe, só um instantinho, é o Michel Patrick Costa Guimarães. Que tava lá no ar-condicionado gostoso, numa sala bem ventilada, chamou o árbitro e falou, acho que tiraram a bola do braço do goleiro. Enfim, na minha opinião, não foi absolutamente nada. E Gabi Castro, esse gol, apesar da Ponte não ter criado nada depois, poderia ter dado um rumo diferente para essa reta final de partida, né? Sem dúvida, mudaria a cara do jogo, 3-2, daria todo o ânimo, traria a arquibancada também, né, para ajudar esses atletas em busca deste gol de empate. Agora, Lupe, no primeiro momento, eu também não achei falta, mas pelo relato de vocês, eu não vi ainda o replay, de acordo com a regra, se a bola estava no chão e o goleiro tiver uma mão em cima da bola, já é considerado controle, já é considerado posse de bola do goleiro. E aí, se o atleta tira, ela não está mais em disputa, seria a falta. Precisaria rever o lance para saber se já tinha controle do goleiro ou não. Mas, de fato, este gol mudaria este final de jogo, que foi muito melancólico, porque a Ponte tinha um jogador a mais, mas o Sport se fechou, tem toda a qualidade que eu citei ao longo de toda a transmissão, que fez a diferença. Nem parecia que a Ponte estava com um jogador a mais, parecia um jogo normal, Ponte perdendo, jogando em casa, tentando aos trancos e barrancos, com todas as suas limitações técnicas e com um extracampo que pesa muito, né? A falta de salários é muito complicado para o atleta, que precisa pensar em tantas coisas e às vezes o futebol acaba ficando em segundo plano, e um 3-2 poderia ali aflorar os ânimos e ir em busca daquele combustível final para buscar um 3-3, um empate aí que seria heróico e inusitado. Mas não foi o que aconteceu. O Sport, com toda a sua qualidade, nas poucas vezes que chegou até o gol do Diogo Silva, construiu o seu placar e demonstrou, mesmo numa noite ruim, porque que está no G4 da competição e porque certamente vai brigar durante toda a Série B para voltar para a Série A. Esse é Gabi Castro, são 8 horas e 40 minutos. Deixa eu dar uma conferida aqui rapidamente na Série B do Campeonato Brasileiro, porque tem jogos em andamento. Começou agora há pouco, 8 minutos jogados, o CRB empata com o Operário em 0-0, esse jogo lá em Alagoas, e reta final de partida, o Atlético Goianiense com um jogador a menos. O gol foi marcado de pênalti pelo Gustavo Coutinho e o Bruno José, eu acho que é aquele mesmo que passou aqui pelo Guarani, ele foi expulso e o Atlético tá vencendo o Ceará lá no Castelão por 1-0, resultado importantíssimo pro Dragão. O Atlético estava até então lá na zona perto, né, da zona do rebaixamento, aí tá dando uma estilingada aqui na tabela de classificação. A Ponte, com a derrota pro Sport, é a 17ª colocada com 7 pontos. O Cuiabá, ele é o primeiro time fora do Z4, o Cuiabá tem 9, o Cuiabá já jogou nessa rodada, só vou confirmar aqui com quem, empatou, né, com o Atlético, verdade, Bolacha, tá atento aí, Bolacha. Sei não, hein? Acho que fez uma fezinha lá, hein? Ah, garoto, boa. Atlético 0, Cuiabá 0 foi hoje à tarde. Além disso, tivemos a vitória do Goiás por 1-0 em cima do Vila Nova. 8 horas e 41 minutos, a gente tem um break. Na volta, nós vamos eleger o melhor e também o pior em campo e a coletiva do Remédio, né? O Gabriel Remédio. É isso mesmo, Gabriel Remédio? Deixa eu ver. Sim. Ah, Gabriel Remédio. Eu tinha esquecido o primeiro nome dele, Dri. Ele vai conceder entrevista coletiva para explicar primeiro essa escalação maluca da Ponte e também o desempenho na derrota por 3-1 para o Sport Recife. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Ponte Preta. Esporte. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia
curtir uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. O frio está chegando e para muita gente, ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. PSB 40. Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB. PSB 40. Propaganda partidária gratuita. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Ponte Preta Esporte. Com Antônio Lupi. 8 horas e 45 minutos, estamos de volta aqui com o pós-jogo de Esporte 3, Ponte Preta 1 no Moisés Lucarelli. Vitória do Leão de virada para cima da Macaca, a Ponte abriu o placar, mas depois o Esporte acabou conseguindo marcar 3 gols e levou os 3 pontos para Recife. Aliás, o Esporte, por enquanto, é líder do Campeonato Brasileiro da Série B e a Macaca continua na zona do rebaixamento. Vamos votar então no melhor e no pior do jogo? Vamos começar com aquele que teve destaque, que foi bem demais, na opinião do Futebol Globo CBN Campinas. O craque do jogo. E eu começo com a Adriana Almeida. Você me escuta, Adri? Sim. Em quem você vota no melhor em campo? Olha, Lupe, eu vou votar num jogador do esporte, né, que, na minha opinião, fez a diferença, principalmente no setor ofensivo e que está há muito tempo já lá, se sente totalmente à vontade com essa camisa. É o Christian Barletta, para mim, hoje, o melhor em campo. Christian Barletta é o voto da Adriana Almeida. E aí, Cabelinha, quem foi o melhor em campo, na tua opinião? Também vou votar em jogador do esporte, mas eu vou votar no Felipinho. Achei que o Felipinho foi literalmente um leão em campo. Falando em Felipinho, Felipe Pereira vai entrar de férias, hein? Que sapeca, hein? Né? Pois é. Vai viajar, sabia, Cabelo? Felipe Pereira vai viajar. Vai pra Santa Bárbara? Vai pra Cubatão. Vai pra Cubatão, viaja amanhã. Vai ficar uma semana lá. E aí depois ele vai voltar. E aí vai depois pro Termas Águas do Rio Quente. Lá em Goiás. Cubatão. Cubatão, ele vai passar uma semana lá. Conhecendo a cidade, né? Felipe Pereira, esse é o nome da informação. Cubatão. Fica ali bem pertinho de Santos, né? Eu não sei por que ele vai pra lá. Não perguntei também. Não tenho a mínima ideia também. Eu também não tenho. E aí, Gabi Castro, Felipinho é o voto do Cabela e a Adri votou no Barletta. Você vota em quem, Gabi? 1 gol e 2 assistências. Barletta, craque do jogo. Barletta, atacante do esporte, camisa número 30. E São Bernardo, hein? Christian Barletta. Foi pro Corinthians uma época, não foi, Cabela? Coitado, não deu certo, né? Passou lá. Mais um, né? Que passou lá e não... Passou. Esse aí passou, esse aí passou. Entre Christian Barletta e Pedro Raul, você prefere quem? O do meio. Boa, foi bem, hein? Bom, Christian Barletta levou o prêmio de melhor em campo. Se tem o melhor, também tem o pior. O pior em campo. A Adriana Almeida, quem não foi bem no jogo? Olha,
Olha, a torcida pegou no pé e eu acho que realmente não está conseguindo desempenhar com a camisa ponte pretana. Lucas Justen. Lucas Justen, lateral direito da Macaca. Adri já tá lá na sala de imprensa acompanhando. Se o remédio chegar, Adri, você fica à vontade para interromper. Deixa eu ver aqui. Cabela, e aí, quem foi o pior em campo? Olha, eu estava entre Justen e André Lima, mas vou de Justen. Justen já foi eleito. Foi mal, né? Justen já foi eleito. Gabi Castro, e você? Unanimidade. Boa. A Avenida Lucas Justen, mal na marcação, não conseguiu ajudar o sistema ofensivo no primeiro tempo e até em alguns lances aqui no sistema ofensivo tentou, fez jogada, o Diogo Silva orientou, mas precisa melhorar muito se quiser ser titular da lateral direita da Ponte, tá? Então o Lucas Justen hoje falhou na marcação, livre, Barleta cruzou, fez o que quis pelo lado direito de defesa da Ponte, lado esquerdo de ataque do Sport. Por isso meu voto também é pro Justen. Lucas Justen eleito o pior em campo na derrota da Macaca por 3-1 para cima do Sport. Oi, Dri. Só uma informação que eu tô aqui na sala de imprensa ponte pretana e o banner do Sport tá em cima daquele telão ponte pretano, né? Ou seja, o técnico Márcio Goiano está sendo esperado primeiro aqui na sala de imprensa para a coletiva e depois apenas nós vamos conseguir uma palavra do técnico que assumiu hoje a Ponte, o Gabriel Remédio. Ai, Dri, que informação boa essa, hein? A gente vai até às 9? Até nisso, hein, Lupe? Até nisso. Nós que fazem, Gabi. Putz, até o protocolo prejudica o torcedor ponte pretano, mas eu não entendo isso. Sabe por quê? Porque na Série B e na Série C nós não tivemos isso. No Campeonato Paulista tem todo um cerimonial, aí vai, primeiro visitante, depois o mandante, tem que usar a mesma sala de imprensa. O Roger falou no último jogo da Ponte em casa contra o América, lá no túnel do visitante. Põe um banner ali no túnel, não tem como problema. Nós temos mas sempre foi utilizado, desculpa, mas sempre foi utilizado ali o banner. Exatamente. Mas, sei lá, né? Não sei. Enfim, beleza, tudo bem. Não vou ficar criando também... Tem coisas que até Deus duvida. A gente vai ficar aqui falando e vai levar o nada a lugar nenhum. Beleza, Dri. Bom, então, se tiver alguma... Ô, Dri, vamos fazer até o seguinte... Boa noite pra você, manda um beijo pra tua mamãe, pra que ela tenha um domingo muito feliz, porque com todo respeito ao professor Márcio Goiano, mas pra nós... Não é o foco. Não é o foco. E aí na segunda-feira a gente ouve o que disse o Gabriel Remédio. Obrigado, Dri! Te agradeço, manda um beijão para sua mamãe também. Quero mandar toda a força e sorte para o Campinas Renata amanhã. Boa. Ótima transmissão para os meus colegas que certamente vão arrebentar e eu vou estar torcendo na minha casa. Ótima noite a todos, forte abraço a vocês. Valeu, essa foi a Adriana Almeida, trazendo todas as informações direto do gramado do Moisés Lucarelli. Cabelinha, ótimo domingo pra você, meu amigo. Manda um beijo pra dona Edna, mamãe. Sim. Também. Aqui tem várias, viu? Tem a dona Edna, minha esposa. Vai falando, mamãe, pode ficar à vontade. Aí tem a Alice, a Kelly, a Letícia, beijo pra elas e também pra Ju, a minha nora. E claro, especial pra minha mãe, que graças a ela eu estou aqui falando besteira. Um abraço a todos. Parabéns para todas as mamães e até a próxima. Valeu, Cabelinha, aqui narrou as emoções da vitória do Sport por 3-1 em cima da Ponte Preta. Cabelo ainda tem uma longa viagem pela frente. E eu vou ficar aqui com você, Gabi Castro, pra gente trocar aqui figurinhas. Aliás, em Copa do Mundo, né? Figurinhas. Você tem aí? Eu não vou juntar. Ah, tá. É o primeiro ano que eu passo uma Copa do Mundo casado, né? R$7 foi o que eu falei aqui na última sexta-feira. Com R$7 eu vou no mercado, Gabi, e volto com um maço de alface e 2 maçãs. Então, eu prefiro gastar com algo que vai me fazer aí bem, principalmente no meu casamento. Você né? tá escolhendo as brigas que você entra, né? Exatamente. É igual a coletiva do esporte antes da Ponte, entendeu? Isso. Eu não vou entrar nessa discussão. Entre ser feliz e ter razão, Gabi, eu prefiro ser feliz. Deixa como tá. Isso, deixa tudo como tá, já diria Tiaguinho. Ô Gabi, vamos começar primeiro com essa escalação que a Ponte começou o jogo. Eu não gostei. Aliás, tem até um comentário aqui no YouTube. Tem muita gente aqui do esporte, uns caras estão xingando tudo a gente aqui, mas não tem problema.
Pô, mas eu elogiei o esporte na transmissão, rapaz. Mas aí você sabe, né? Fala que aqui a gente torce, lá os caras não torcem, não. Lá enfim. Aqui, achei. Tá falando que a escalação da Ponte inicial deixou o time pesado. Deixou. Foi a opinião aqui do nosso... Aqui, ó. É o Ivanei. A escalação da Ponte inicialmente com o meio-campo muito pesado, comprometendo o resultado. Tá correto. Concorda? Concordo e falei isso durante a transmissão, que não era um jogo de correria, de transição, de muita velocidade, porque a escalação já mostrou isso, né? Quando você pega o meio-campo da Ponte, principalmente, o Kevson improvisado, foi um ponta, tentava ajudar o setor de marcação, era um meio-campista, um jogador que já tá fora de posição, com o Rodrigo Souza e com o André Lima. Então não é um meio-campo de velocidade, é um meio-campo lento. O Lucas Justen também não é um velocista, é um lateral, estava preocupado defensivamente. O Danilo Barcelos era praticamente um zagueiro, então você não tinha a ultrapassagem de um lateral para poder fazer. Tudo bem, ele marcou o gol, foi efeito surpresa, mas no restante do jogo, em outras jogadas, o Danilo Barcelos estava preocupado com a defesa, ele era praticamente um zagueiro. A Ponte tinha uma linha de 3 ali, ele ficava jogando ao lado do Everton e do Márcio Silva. Então, se você não tem um lateral que faz tantas ultrapassagens assim, se você tem um meio-campo com o Rodrigo Souza, com o André Lima, o Kevson jogando praticamente fora de posição, não é uma equipe rápida, não é uma equipe que tem transição, não tem entrosamento suficiente para isso. Então, eu concordo com o nosso ouvinte, é uma Ponte Preta que faltou entrosamento e que não tinha essa velocidade. É uma equipe pesada, o David da Hora também, ele tem o seu deslocamento, mas não é dos atacantes mais rápidos. O Brian Borges fora de posição também, ele jogou centralizado, né, praticamente naquela posição que joga o Elvis. Hoje não estava numa noite inspirada, ele é um jogador importante, é um coringa, mas não estava numa noite inspirada. Então, concordo com o ouvinte, não é uma partida de transição rápida, de velocidade. Foi uma Ponte pesada para enfrentar esse esporte. 8 horas e 54 minutos, a gente tem mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para encerrar nossa jornada esportiva com o comentário final do Gabi Castro. O frio está chegando e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática. E você, Tabata Amaral? Esse time tá crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar decisão. Mulheres com história e entregas reais. Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pés de Meia e a Licença Paternidade. Um time que olha pra frente. Que tem a força das mulheres para fazer acontecer. PSB pra frente. Central da Bola. Ponte Preta Esporte com Antônio Lupi. 8 horas e 56 minutos, reta final aqui da nossa jornada esportiva. Gabi Castro, a Ponte já liga o sinal de alerta novamente. A gente sabe de todos os problemas que acontecem fora de campo, salários atrasados. A Ponte tem conseguido pagar aí um pouco os funcionários, jogadores, membros do departamento de base, que é muito importante. Só que dentro de campo, Gabi, o torcedor vai sofrer nessa Série B, né, pelo visto. Certeza, Lupe. Nos meus 3 minutos que eu sei que eu tenho, sinal de alerta ligado e vou falar só dentro de campo, tá? É uma equipe muito limitada tecnicamente. Rodrigo Santana ainda não encontrou uma formação tática e nem quem são os seus 11 titulares. Ele tá tentando encontrar. Tá dando oportunidade pro Lucas Justo e não consegue. Já deu oportunidade pro Thales, não tomou conta da lateral direita. Meio campo, André Lima tá perdendo a oportunidade de ser esse segundo homem de meio
meio campo. O Tarek hoje entrou numa situação que já estava praticamente definida, mas não consegue ter o controle, a qualidade da saída de bola. O Elvis tem qualidade, mas fisicamente vai aguentar um Campeonato Brasileiro de Série B? O David, da hora, quando estava 2-1, teve o lance cara a cara, não conseguiu cumprir. Rodriguinho sai do banco, tem oportunidade para finalizar, não consegue fazer o gol. Essa é a diferença diante dos adversários. Muitos adversários que a Ponte vai enfrentar têm qualidade. O Sport não precisa, igual a Ponte, ter 6, 7, 8 chances. Em 3, 4 vai lá e mata e faz o gol. Então é isso que a Ponte precisa, é treinamento, treinar finalização de curta distância dentro da área, de fora da área. E treinar também o mental, aí entra um pouco do extracampo, porque hoje o gol de empate praticamente matou a Ponte mentalmente. A partir do momento que o Sport fez o gol de empate, logo depois teve a oportunidade, não conseguiu, a Ponte deu uma pequena melhora e depois já teve o erro do Danilo Barcelos. Pênalti, gol do Sport, foi pro intervalo, 2-1, uma diferença ainda pequena. Na etapa final, a Ponte não teve força para poder buscar, ela não conseguiu fazer marcação-pressão, ela não conseguiu fazer jogada bem trabalhada, ela jogou melhor no primeiro tempo, quando estava 0-0, ou quando ela teve a vantagem. A partir do momento que ela teve a desvantagem, ela não teve o emocional suficiente para jogar bem e aí sim encarar o Sport. Encarou só no primeiro tempo, aí já foi tarde demais, o Sport construiu a sua vantagem por 3-1, nem com um homem a menos a Ponte conseguiu diminuir, vai ter muito trabalho pela frente, Rodrigo Santana. 8h59, Gabi Castro, ótimo domingo, um bom finalzinho de noite, fique à vontade para homenagear as mamães da sua vida. Tem 3 diante de todas as mamães da minha família, Raíssa, minha esposa, mãe do Caetano, Vitória, a minha mãe, e a minha avó Ana. Nós vamos enfrentar juntos uma doença pela frente. Um grande abraço, Lupi. Vai dar tudo certo, Gabi, tenha certeza disso. Valeu, Gabi Castro, que analisou tudo que aconteceu na vitória do Sport por 3-1. E para finalizar, quero deixar aqui um beijo especial para todas as mamães que estão curtindo a CBN Campinas, em especial a minha mãe que está lá em Ribeirão Preto, Dona Maria Tereza. Um beijo para minha irmã também, Maria Mônica, que é mãe da linda Maria Liz. E um beijo especial para todas as mamães, para aquelas que estão aqui e para aquelas que já estão no céu olhando por nós lá de cima. E amanhã tem mais esporte aqui no Futebol Globo CBN. Tem decisão da Superliga a partir das 9 da manhã. Direto do ginásio do Ibirapuera, Rafael Pio, Marco Guarizo, Renata Rondini, o Naldo Araújo, vai direto, hein? Vai sair do Moisés Lucarelli, já vai bater lá em São Paulo para trazer todas as emoções da decisão entre Vôlei Renata e Cruzeiro, jogão de vôlei, e você acompanha aqui na CBN Campinas 99,1 e também pelo nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Um agradecimento especial ao Naldo Araújo, técnico externo lá no Moisés Lucarelli, e ao glorioso Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que comandou as carrapetas aqui no estúdio da CBN Campinas. Ótimo finalzinho de sábado, bom final de semana. Beijo para todas as mamães. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN.